Fala, turma! Estamos começando mais um episódio do RiseCast. Eu me chamo Leonardo. Eu sou o Rodrigo Lauredo. E somos fundadores da Odonto Rise, uma agência especializada em captação de pacientes para a clínica odontológica, e também fundamos a comunidade Odonto Rise, onde a gente compartilha a nossa metodologia com outros gestores de tráfego. Rodrigão, e aí, cara? Hoje é convidado especial, né? Especial, um cara inteligente que fez uma parada muito maneira, um movimento aí que pouquíssimas pessoas fez, né, e faz no mercado, que é nichar a operação para apenas um nicho. Um nicho. E um nicho que a gente vê que tem demanda, mas a gente não vê ninguém atendendo, né? Não, eu não conheço ninguém que Pouquíssimas atende, não. Não sei o meu grande amigo João Regaça. Cara, seja bem-vindo aí, cara. Bem-vindo. Pô, valeu. Vamos aí bater um papo hoje aí sobre ter uma agência nichada, ter uma operação nichada, falar bastante sobre nutrição, mas como o mercado como um todo aí, né? O interessante é a gente, de verdade, construir um negócio. Então, vamos bater um papo sobre isso daí hoje. Pô, maneiro, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí. E ele é um dos caras mais gente boa do marketing digital aí. Tive o prazer de conhecer João pessoalmente. Foi no Subida ao Vivo ano passado, né? Subida ao Vivo, pessoalmente. isso aí. Depois você participou da mentoria lá com a gente. A gente ficou uma tarde inteira lá, cara, batendo papo. Tarde barra noite, né? Foi embora. Foi 9 horas direto de mentoria, né? Muito bom. E, cara, o João, pra quem não conhece o João Regace, né? É Regace mesmo, né? É Regace. O João, ele é especialista em tráfego pago para clínicas de nutrição, tá? O cara é fera, já atendeu mais de 200 nutricionistas em toda a sua carreira. E só com tráfego pago, né, João? A gente estava conversando aqui, você antes dava mentoria, se for somar todo aí, esse como cliente, foi mais de 400 nutricionistas, isso aí, né? 400, 450, por aí. Então, o cara tem know-how pra caramba e vai compartilhar muito conteúdo aqui pra gente. Então, se você quer entender mais sobre uma operação de uma agência nichada, cara, e muito mais coisa, esse episódio aqui vai ser pra você, né, João? Exatamente. João, cara, antes de falar o que você tá fazendo hoje, como tá a sua operação, antes de a gente falar de conteúdo, queria, cara, que você compartilhasse um pouco da tua trajetória, né? Como que o João chegou para trabalhar com marketing, o porquê nutricionistas, por que nichar, né? Falar um pouquinho aí da sua trajetória, até você começar a construir teu negócio, a escalar teu negócio, e tá aí com esse puta case que você tem hoje aí, cara. Que é a J Mídias. E uma história bem interessante, né? É que com o tempo eu fui entendendo muito. Hoje eu tenho um negócio que funciona e tudo mais, ajudo bastante gente. Mas durante o meu percurso eu fui entendendo muito que eu sempre fui trazido de volta para a nutrição por propósito. Então hoje eu tenho. A gente quer ter um negócio para ganhar dinheiro e tudo mais, mas o que eu faço hoje vai além do que a parte de dinheiro em si. Porque hoje eu transformo a vida de muita gente. Agora, vamos voltar lá atrás. Porque se eu fosse levar em consideração que eu teria a empresa que eu tenho hoje, eu não fazia ideia que eu ia ter J Mídias. Eu não fui o cara que parei para estudar tudo que eu teria que aprender para montar uma agência de tráfego e tudo mais. Eu fui... Os caminhos me trouxeram para a empresa que eu tenho hoje. Então, quando eu comecei, vamos dizer assim, né, lá atrás, trabalhei como frentista, igual como o Léo trabalhou. Meu primeiro emprego, comecei com... Queria trabalhar antes. É bom, né, cara? Cara, foi de verdade. Saudade. Foi um dos, na época, não tinha despesa nem nada. Eu aprendi a lidar com gente trabalhando como frentista, cara. Foi minha escola de aprender a lidar com pessoas, foi quando eu era frentista. E, eu de verdade, onde eu trabalhava, eu podia ir a pé, às vezes eu ia de moto e tudo mais, que era pertinho. E eu gostava demais de trabalhar na época como frentista, porque eu conversava com muita gente. Então, acho que ali eu fui pegando de verdade a habilidade de bater papo, de conversar e tudo mais. Porque os caras, quando chegavam para poder... Tinha muita gente de firma que chegava lá para abastecer carro, queria abastecer comigo, bater papo. Tanto que eu fiquei alguns meses trabalhando como frentista, porque tinha lá dentro, nos computadores, eu instalava Need for Speed para jogar, instalava CS, e eu burlava, tinha um sistema lá que não deixava. E eu rapidinho aprendi como é que burlava aquilo ali, consegui, aí os donos já ficaram ligados que eu era um cara meio inteligente, que era, tipo assim, acima da média do que os caras que estavam ali atendendo. Uhum. E rapidinho eu já fui para dentro do escritório. Aí no escritório eu comecei a supervisionar. Você virou o quê? Chefe de pista, aí depois eu fui direto para administrativo, não virei gerente de pista, não. Já fui direto para dentro do escritório, e ali eu fechava a caixa do pessoal e tudo mais, pegava quem tava roubando, fazendo a faradinha por fora, entendeu? Então já começava a atender o pessoal. E eu fiquei ali bastante tempo até eu entender que não fazia sentido. Até o ponto que eu gostava muito de trabalhar ali, mas chegou um momento que eu não me conectei mais e eu pedi para sair. E eu só trabalhei para uma pessoa. Você ganhava quanto lá, João? Na época o salário devia ser uns R$500, R$400. Então, era muito... Foi
Foi o primeiro trabalho com 18 anos. Hoje eu tenho 33. Carteira assinada. Carteira assinada. Então já tem um tempo isso já, né? Era um salário mínimo, né? Era o salário mínimo da época. E aquele salário mínimo durava muita coisa, porque eu não tinha despesa. Minha mãe e meu pai sempre, poxa, com mais dificuldades que sempre tiveram lá em casa lá. Nunca fui uma pessoa rica, mas também já passei por pobreza, meu pai tem um pouco de condições, sempre navegamos assim, mas nunca tinha despesa em si. Então todo o dinheiro que eu ganhava ali na época era pra sair, pra balada e tudo mais, aquela coisa. Nem pobre demais pra passar fome, nem rico demais pra encher a barriga. Exatamente. Então passava dificuldade ali e tudo mais, mas, cara, sempre tive foi uma infância muito bem feliz, muito bem criada e tudo mais. Chegou um momento que, pra mim, aquilo ali já não fazia mais sentido e eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair do emprego, fiquei, acho que alguns meses sem trabalhar. E aí a minha patroa, que era dona do posto junto com os irmãos dela lá e tudo mais, me chamou para trabalhar de novo no negócio do marido dela, que também ela fazia parte. E ali eu fui para um outro negócio, que é uma fábrica de congelamento de pescado, mas o meu antigo patrão, ele tinha tanto os barcos para pescar o peixe, é uma operação, tanto a transportadora para levar o peixe, tanto o negócio para congelar peixe e vender. Tinha um ecossistema ali. Exatamente. Legal. E ali foi a virada de chave, por quê? Eu sou muito grato a gente, na vida, a gente tem oportunidade. A gente sempre vai entender que tem muita gente que reclama da vida e não, de verdade, aproveita a oportunidade que tem. Porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com o meu patrão, ali, de verdade, foi uma faculdade para mim. Porque eu entendi de verdade como é que funciona um negócio na prática. Eu comecei, do mesmo jeito que eu comecei trabalhando como frentista, eu comecei lá num cargo baixo, vamos dizer assim, né? E muito rapidamente, eu fui para gerência. Então, eu já tomava conta, supervisionava conta de entrada e saída, de fechamento de barco, lidava com muito dinheiro, assim, né? E o meu patrão, ele saiu do zero. E hoje ele tem uma empresa, ele é muito bem sucedido no negócio dele. E ali eu pude entender a seguinte coisa. Cara, é possível você crescer na vida. Não antigamente a minha mentalidade era, cara, quem nasceu rico vai ser rico, quem nasceu pobre vai ser pobre, acabou, a gente não tem muita coisa pra fazer, não tem nada que mudar na nossa vida. Ali eu entendi, não, cara. Pra mim é uma história de vida muito bacana, porque ele saiu praticamente do nada, e ele me contava a história dele e tudo mais, e ele é muito bem sucedido no negócio. Foi um ponto de virada de chave pra mim, pra eu começar a entender que, cara, é possível. É real, tá perto de mim aqui, então eu consigo. Cara, que doideira você tá falando isso aí agora, João. Eu comecei também a refletir aqui. Quem que foi essas pessoas na minha vida, cara? Eu lembrei dos meus primos. Que doideira, né? Você falou, eu nunca tinha parado de pensar nisso. A gente tem que ter referência, né? Pra que mostre a gente que é possível você sair ali de onde você tá pra conseguir mudar de vida ali. Sim. E você tendo esse exemplo real ali, te dá mais um gás, cara. Nunca tinha pensado nisso. E aí vocês vão entender outros pilares que vão se conectar daquilo que eu faço hoje, lá atrás, como eu tinha como exemplo. Porque quando eu tinha um exemplo, poxa, do meu pai, da minha mãe, em casa e tudo mais, um exemplo maravilhoso. Mas eu comecei a ter referência de negócio e crescimento como pessoa a partir do momento que eu comecei a trabalhar junto com o meu patrão e minha patroa nessa empresa. E ali eu pude ver na prática que a chavinha do é possível clicou. Só que ainda assim, você entender que é possível você fazer, tem um universo nesse meio do caminho, né? Então, quando um amigo meu que se chama Andrei me deu um livro, nunca tinha lido um livro na vida, de verdade. Só na época de escola que era forçado a ler, mas pagar livro para ler, nunca tinha lido um livro na vida. Aí ele me deu um livro que era a autobiografia do Steve Jobs. Deve ser 500, 600 páginas, deve ser aquele livro ali. Primeiro livro que eu li, eu devorei aquele livro. Eu fui numa intensidade muito grande para ler e eu vi um outro cara que também saiu do nada e também, poxa, construiu um império. Aí eu falei, cara, é possível. Aí outra pessoa que eu me conectei também nessa jornada aí de ler livro e tudo mais, Flávio Augusto, que eu acredito que é uma referência para muita gente. Também saiu do zero. Exatamente. Aí foi as peças se encaixando e isso foi se encaixando com o quê? Eu casar com a minha esposa e sair da casa da minha mãe, ela sair da casa dela, a gente construir a casa que a gente tem, com poucos recursos que a gente tinha, e a gente se mudar. Então, quando eu me mudei, a nossa casa que a gente tinha lá, era construída a parte de dentro, mas lá de fora tudo no tijolo. Mas a gente se mudou pra lá pra poder fazer, não tinha nada no lugar onde a gente morava. Quando a gente se mudou, não tinha nem cama pra deitar. A gente deitou no colchão, no chão e tudo mais, das condições que a gente tinha. E ali, quando eu casei, eu criei o senso de responsabilidade. Cara, é isso. O que eu quero pra minha vida daqui a alguns anos? Você casou com quantos anos, João? 26. 26. Então, ali eu tive o start de, cara, o que eu quero pra minha vida daqui a alguns anos? O que eu vou estar fazendo daqui a alguns anos? Eu vou estar no mesmo lugar que eu vou estar hoje e tudo mais. Eu parei para analisar ao redor e por mais que eu gostava muito de trabalhar junto com o meu antigo patrão, eu enxerguei o meu futuro, cara. Aonde eu vou estar daqui a alguns anos, se eu continuar e não querer de verdade passar por esse incômodo de transformação, porque a gente mudar de um lugar onde a gente tá, de repente, tem uma galera que deve estar assistindo e tudo mais, de repente está num trabalho, quer entender um pouco essa parte de tráfego e tudo mais, fica um pouco inseguro de fazer essa transição,
essa transição é difícil. E alguém falar que é fácil, que é lindamente fazer, não é. Vai exigir que você tome decisão. Eu lembro que eu chorei antes de pedir demissão pro meu patrão. Eu fui no banheiro e eu chorava antes de pedir demissão. E quando eu tomei essa decisão, eu não falei com a minha esposa Jéssica, porque ela ia ser contra. Então, ela descobriu que eu saí do meu emprego no dia que ela saiu pra trabalhar e eu fiquei. Ela falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Aí foi que ela descobriu, ela tomou um susto e tudo mais. Coragem ele tem, né? E aí foi, poxa, eu tomar essa decisão de eu sair, eu falei, cara, eu saí agora, eu vou construir uma outra história agora. Porque quando eu saí, a minha esposa, a gente já tinha a clínica, só que ela faturava ali seus 4, 5 mil. Sua esposa é nutricionista. Nutricionista. Vocês casaram, ela já tinha formado, já estava atendendo. Quando a gente casou, ela já tinha formado. Começou os atendimentos ali quando a gente casou. Então, já estava meio que... Do momento que a gente casar até eu sair, a gente casou em meio de 2016, eu saí do emprego no início de 2018. Então, foi um ano e meio ali, da gente casar até eu decidir sair. Então, foi um momento que 2017 inteiro eu trabalhei incomodado. Eu trabalhei, cara, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para poder eu seguir construindo minha história. Então, fui meio que nisso aí. Início de 2018, eu pedi demissão, falei, quer saber, não vou esperar mais não tem como. Eu tô novo, eu e minha esposa, a gente não tinha filho, agora a gente tem um bebê de 4 meses. Falei, cara, a hora de tentar e arriscar é agora. Se eu deixar o tempo passar e ficar procrastinando isso aí... O risco já é maior, né? O risco já seria maior. Então, foi aí que eu tomei a decisão de sair e virar secretário da minha esposa no consultório. Jéssica, minha esposa, naquela época, eu já tinha... Antes de eu pedir demissão, na verdade, eu tinha falado pra minha esposa pedir demissão, que ela era concursada da prefeitura da nossa cidade. Ela nem era como nutricionista, era como administrativo mesmo. Ganhava grana ali, cara, mas muito pouco. O consultório já estava... Ela ganhava 2 vezes mais no consultório do que no emprego público, mas quando você vive com um concursado, né? Só vive no meio do povo do concurso, né? Então, ela tinha muita receosa. O pai e mãe dela sempre trabalharam de carteira assinada, então... Eu querer impor aquilo pra minha esposa, ela num ambiente de pessoas que sempre tiveram a vida ali de seguir um caminho e não mudar, era muito difícil. Tinha um padrão ali, né? Tinha um padrão. Então, eu falei, cara... Eu tenho que tomar essa decisão e eu virei secretário dela. E aí, na época não foi gostosinho de fazer isso daí. Mas ali eu estava plantando algumas sementes que eu tô colhendo hoje. Então lá atrás eu pude de verdade viver o dia a dia de um consultório e entender como é que funciona o negócio consultório na prática. E número 2, como é que faz pra gente captar cliente? Como é que faz pra uma pessoa querer pagar uma consulta, um programa nutricional e tudo mais, e a pessoa querer virar cliente? E ali na prática é que eu fui entendendo. Antes de ter agência, antes de ter esse negócio aqui, eu tenho um negócio também. Então, eu tenho uma clínica junto com a minha esposa e foi a partir disso que essas portas começaram a se abrir para eu ir para ter um negócio hoje, né? Legal, cara. Legal. E, João, a gente estava conversando aqui antes de a gente começar a gravação, cara. Você falou que você tinha uma mentoria para nutricionista, você tinha até um mastermind. Isso. Antes mesmo de abrir a agência, né? Isso. De secretário da sua esposa, para você enxergar que tinha esse gargalo, essa necessidade ali no mercado de nutrição, cara. Como que surgiu isso? Como que você foi caminhando e direcionando para poder começar a atender essas nutricionistas, cara? Então, eu fui muito... Eu ia muito nas referências, né? Então, tipo assim, na época eu tinha referência de que, cara, foi natural. As amigas da minha esposa... Ó, preste atenção, se vocês querem trabalhar com nutris ou qualquer outro negócio, mas no caso de nutricionista anda com nutricionista. Nutricionista faz curso com nutricionista. Se você faz um bom trabalho, pode ter certeza que vai chover indicação. Então, na época eu não sabia disso, né? Então, muitas amigas de minha esposa começaram a perguntar o que ela estava fazendo para aumentar o faturamento dela, crescer e tudo mais, se destacar dentro dos cursos que ela fazia. Ela sempre se destacou muito porque ela sempre avançava, crescia faturamento e tudo mais. Foi aí que eu abri a minha primeira turma de mentoria para ajudar. A primeira turma que eu fiz foi gratuita. 2 meses gratuito para algumas amigas dela e tudo mais. Gerei resultado e quando eu abri a próxima turma, um monte de venda aconteceu. Aí eu vi dinheiro. Eu falei, caraca, existe uma demanda aqui de eu ajudar Nutri e tudo mais. E aí eu fiz durante 2 anos, de 2018 a 2020, eu fiz mentoria para nutricionista. Ajudei muitas Nutris no meio do caminho. E ali eu fui vendo não só, porque uma coisa que funcionava para minha esposa, a realidade da minha esposa, e o que fazia sentido no nosso negócio e tudo mais. Outra coisa, o que funcionava para várias nutris. E ali eu fui vendo que não é a mesma coisa que vai funcionar igualzinho para todo mundo. E ali eu fui vendo na prática a realidade de cada uma daquelas meninas que estavam na mentoria junto comigo e o que elas tinham que fazer para colocar em prática e crescer faturamento e tudo mais. Mas o que você fazia para gerar resultado para sua esposa e depois você foi replicando? Era o que? Designer, página, tinha tráfego ainda, já ou não tinha? Esse negócio de gestor de tráfego, isso aí não existia, né? Então, na época, volta um pouco atrás. Você não sabia nem que era tráfego naquela época? Não, já sabia, né? Por quê? Então, um exemplo, quando eu tomei a decisão, faltou uma peça nesse quebra-cabeça aí... A gente tá falando de que ano, João? Agora a gente tá falando aí de 2018. 2018 foi o ano que eu saí.
E nesse mesmo ano, no final do ano, eu comecei a dar mentoria para... Porque a explosão do consultório da minha esposa foi rápido. A partir do momento que eu saí do meu negócio, saí do meu trabalho, para focar no nosso negócio, e depois de alguns meses ela saiu da prefeitura também para focar, a gente explodiu. No mesmo ano, ela saiu faturando mais de 20 mil por mês no consultório e tudo mais. Então, a gente teve uma velocidade ali bem rápida nesse sentido. E outra pessoa que me influenciou bastante nisso, acredito que vocês conhecem bastante, é um cara que se chama Érico Rocha. Então, lá atrás, quando eu, de verdade, comprei meu primeiro curso, foi o Fórmula de Lançamento, para aprender a fazer essa parada de lançamento e tudo mais. Foi onde as portas do marketing digital, né, se abriram. Entendi muita coisa ali dentro do Fórmula, mas sempre aplicava bastante coisa para o negócio. Então, ali que me abriu as portas para marketing digital em si. E aí, no caminho, eu fazia... Por que é interessante a gente fazer de design? Eu estudava Photoshop para fazer uma parada maneira e tudo mais. E cadê que cliente que aparecia? Então, quando eu comecei a entender de verdade toda essa parte de tráfego em si, que isso ia fazer diferença, foi onde eu comecei a entrar mais a fundo e começar a ignorar outras partes dentro desse negócio que ia fazer bastante diferença. E dentro do tráfego, a gente vai bater papo aqui, vocês vão entender que não é só tráfego. Tem uma série de coisas aqui que a gente vai bater papo e falar, que faz com que o nutricionista aumente o faturamento. Voltando na mentoria. Chegou o momento ali, estava 2 anos dando mentoria para Nutri, né? Eu lembro que eu estava no avião, pegando um avião para ir para São Paulo junto com o curso, junto com a minha esposa e junto com uma amiga nossa que é Nutri também. Aí ela fazia parte do meu mastermind. Ela chegou, João, por que você não faz o tráfego para mim? Eu te pago. Aí eu falei pro nome dela, Luana. Eu falei, não, Luana, não só vou fazer as aulas, a mentoria e tudo mais, não sei o que lá. Não quero me meter com isso, não. Essa chave não tinha virado na minha cabeça. Ninguém falava isso sobre você ter uma agência e tudo mais. Só que depois daquela... 2018, né, cara? Aí aquilo ali, bateu na minha cabeça assim, foi caramba, poxa. Porque uma coisa que eu não tinha pensado cara, uma nutricionista, ela não tem que virar especialista em marketing digital para aumentar o faturamento. E principalmente ela não tem tempo para aprender e colocar em prática da forma certa o que tem que ser feito, certo? Só que lá atrás eu não sabia disso, né? Então eu acreditava que elas assistindo ia ter resultado. Quando essa minha aluna me pediu, demorou um tempo, alguns meses, até eu propor isso só para quem fazia parte do meu grupo de mastermind ali. Eu acho que eram umas 15 minutos, mais ou menos, que faziam parte, que já faturava um pouco mais. E aí eu comecei cobrando R$250 por mês. Era um valor simbólico mesmo, porque já eram minhas alunas. Bem simbólico. R$250 por mês para fazer o trabalho para elas ali e tudo mais. E, cara, várias delas começaram a dar certo. Então, a partir disso, eu comecei peraí, existe alguma coisa aqui que eu não estava olhando e que agora isso aqui entrou no meu radar. E até isso, eu não via ninguém falando sobre isso ainda. Eu sempre fui uma pessoa que eu não saio clicando em qualquer anúncio, saindo comprando qualquer curso, né? Eu paro para, de verdade, escolher mentores, escolher pessoas que eu quero me modelar e seguir e tudo mais, e, cara, eu ignoro o resto. Porque senão a gente vive na bolha do conhecimento ali, cara, e não coloca nada em prática. Então, eu sou uma pessoa muito assim. Então, eu sempre ignorava muita coisa até, de verdade, eu começar a colocar isso em prática. Enfim... Terminou 2020 ali, final de 2019 para início de 2020. Um pouco antes da pandemia, eu encerrei as mentorias. Falei para minha esposa assim, Jéssica, quero saber mais de nutricionista não, cara. Agora tô de saco cheio de fazer mentoria para nutricionista e tudo mais. Nutricionista, é muito mimizento, não coloca as coisas em prática. Quero saber de Nutri, mas não. Vou montar agora a J Mídias, que é a empresa que eu tenho hoje, e vou atender negócios locais. E foi isso que eu fiz. Ganhava uma grana legal. Os negócios que me pagavam mais do que eu cobro hoje das nutricionistas. Só que eu trabalhava em casa, não tinha a agência que eu tenho hoje, não tinha a quantidade de funcionários que eu tinha. Só que eu ganhava uma grana legal, mas era um cara totalmente desmotivado com o trabalho. Não tinha, de verdade, conexão com os trabalhos. Não fazia diferença na vida das empresas. Então, quando aquilo começou a afetar de verdade o meu psicológico e tudo mais, eu encerrei o contrato com geral para focar em ajudar somente nutricionista, que é a parada... Volta o cão arrependido. Volta o cão arrependido para poder, de verdade, fazer o que eu gosto de fazer. Vou no banheiro rapidinho, pode tocar aí. Fazer o que eu gosto de fazer. Por quê? Porque o impacto que hoje eu gero no meu negócio em ajustar meio que a rota, a carreira de nutricionistas, isso de verdade faz com que eu queira avançar cada vez mais e crescer a J Mídias, não mirando somente no ticket que eu posso cobrar, ou só encontrar negócios que pagam ultramente caro e tudo mais, de muitas promessas que às vezes a gente vê aí em anúncio, a galera falando o quanto que você pode cobrar mais, só querer encontrar o negócio que te paga mais. Mas e aí? Você realmente vai estar... Não, mas isso daí é assim, eu sou muito a favor de você encontrar um negócio que realmente tenha condições de te pagar, Sim. que faça sentido. Só que não é simplesmente eu encontrar o negócio... Não, peraí, ele fatura aqui 1 milhão por mês, ele vai me pagar R$3.500 por mês. Sim. Não é só isso. Sim. Toda a bagagem, o preparo e entrega que você tem que fazer tem que estar condizente. Exatamente. Não é só você achar a pessoa, você também tem que dar o match ali para fazer sentido para ela também. E eu acho que o interessante do seu negócio, a gente vai entrar mais a fundo nisso, é que nutricionista, ela tem uma margem ali menor para poder investir, né, em comparação até com o nosso negócio ou com outros negócios.
Só que tem um potencial de retorno absurdo, né? Sim. Então, assim, pelo trabalho que você tem, pelo custo que você tem, não faz realmente sentido você cobrar muito caro. Sim. Por mais que saiba que alguns têm condições de pagar, quem fatura um pouco mais. Sim, sim. Então, tem que encontrar esse fator. Sim. Mas tem outros negócios também que não tem condições de pagar, talvez um ticket acima de 2.000 para um gestor de tráfego, porque o retorno ele é muito, muito ralo, a margem ele é muito pequena. Igual que a gente brincando, cara, é muito difícil você cobrar R$2.000 de uma hamburgueria, a não ser que seja uma hamburgueria num centro com muita gente, algo com uma parada totalmente disruptiva, que realmente tem potencial de atração ali, de alguma experiência dentro da hamburgueria, alguma coisa do tipo, não sei. Porque para delivery, cara, quantos hambúrgueres tem que ser vendido e o custo de tudo que você tem para criar um hambúrguer para você ter um retorno. Sim. A nutricionista não, acho que é por pacote, né? Existem planos e é um ticket legal. Como é que varia esse ticket? Isso aí, então, o que acontece? Dentro de todo o mercado vai existir nutricionistas que estão iniciando, vai ter nutricionistas que faturam menos, vai ter nutricionistas que faturam mais. O que você vai colocar em prática para as nutas em cada um desses níveis vai ser coisa diferente e que vai te permitir você conseguir escalar ticket e cobrar mais. Então, quer dizer que dentro da nutrição você não pode cobrar caro? Com certeza pode, só que depende muito da tua entrega. Então, o que me fez hoje virar especialista nisso é ter identificação. Cara, gosto de trabalhar com nutri e tudo mais, muda a vida de muitas pessoas nesse meio do caminho. Tu sabe todo o processo. Sim. Porque você tem uma clínica de nutrição. Sim. Então, tu sabe exatamente os possíveis custos, tudo que vai envolver para você conseguir precificar o que você está entregando também. Exatamente. Deixa eu antecipar. Pode continuar, João. Não, pode falar. É que eu estou muito curioso, João, para saber como que funciona uma estrutura para captar paciente para nutricionista. Sim. Você abre pra gente aí? Com certeza. A gente tá aqui para abrir o mar de oportunidade pra galera aí que é pra dentro. Olha o que eu tô arrancando aqui pra vocês, ó. O cara vai abrir de graça, como que você vai montar uma estrutura para captar um paciente para sua possível futura cliente nutricionista. Sim. Então vamos lá. Você fala em operação tipo assim, o que o cara vai precisar entregar pro cliente? Cheguei, eu sou nutricionista, contratei a J Mídias. Isso. Paguei, tá aqui. Como que você vai montar uma estrutura para o paciente chegar para mim? Então tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Primeira parte, vocês sabem aí, como gestores, que só a gente fazer anúncio, só aparecer para mais pessoas. Anota aí para NutriWise aí. Não é igual a Nutri fechar com o cliente. Ou a Nutri chegar para você e falar, eu quero anunciar só para pessoas que têm dinheiro. Cara, isso não funciona, porque se você não tiver uma oferta boa, se a Nutri não gerar conexão, a pessoa pode ter o dinheiro que for, porque ela vai dar aquele anúncio e vai ignorar. Então, o primeiro ponto, pela fundamental aí, vocês gestores de tráfego, vocês precisam aprender é copy. Porque sem isso, pode ter certeza que se você depender do teu cliente para te enviar isso, você está lascado. Então, primeiro ponto. Lá quando a gente acompanha as Nutri J Mídias, quando a gente vai fazer todo o processo junto com elas, a gente entrega as cópias dos anúncios em vídeo que elas vão fazer, porque é vídeo que vai gerar conexão com o público delas. Ela grava o vídeo. Ela grava o vídeo. E você manda para ela um script para ela reproduzir. Isso daí, reproduzir. Às vezes, não necessariamente a Nutri precisa repetir palavra por palavra, porque uma das coisas que vai ajudar bastante nesse processo é a Nutri ser verdadeira ali, transparecer verdade naquilo ali. Pegar o feeling do que está sendo escrito ali. O feeling tem um norte. Exatamente. Agora, você como gestor, esperar que o teu cliente está no meio lá, atendendo consulta, fazendo um monte de coisa e tudo mais, já parar e pensar a copy perfeita ali para poder fazer um anúncio bom, cara, não vai funcionar. Então, você precisa não vender trabalho para o teu cliente. Quando você vai vender um serviço de tráfego, você está vendendo solução ou você está vendendo mais problemas que essa pessoa vai ter que resolver depois? Porque se você vender problema, ela tem que contratar isso, vai ter que contratar isso, além do teu trabalho. Então, aqui eu vou entregar uma solução para essa nutricionista para que de verdade tenha uma solução. Boa, cara. Boa observação, cara. Porque senão a pessoa vai ter um monte de trabalho, ela vai pensar um monte de coisa que ela vai ter que fazer além. Você está criando objeção para ela contratar seu serviço, né? Exatamente. E te falar, isso tem nem só na nutrição, cara. Eu vejo muito cliente quando chega pra gente com essa dúvida também. Sim. No caso, né, os clientes dentistas. Não, mas os vídeos, como é que faz? Vocês dizem se o vídeo que a gente mandar pra vocês tá bom, tá ruim? Peraí, como assim? Parece que eles têm medo, né? De, não, tipo assim, porque de não eu saber. Eu acho que tem outras agências que simplesmente pedem vídeo. E só bota pra... Sobe o anúncio. Deixa eu ver um vídeo aqui no seu aí. Instagram, vou tentar rodar. Mas não tem como, porque cada clínica, imagino que para você também, Sim. vai ter um padrão, a região vai ser diferente, isso, né? Tu sabe mais do que ninguém. Conta muito, né? Sim. Porque a gente tem que falar a linguagem daquela região, tem que falar a linguagem daquele público. Então, toda a cópia ela tem que ser específica para casar com aquela situação. E uma coisa muito importante nesse meio do caminho, e que
Tem nutris que não tem consciência e tem nutris que tem. A maioria não. Um nicho específico que elas vão trabalhar. Se vocês forem trabalhar com algum nutricionista... Nicho dentro da nutrição. Então, se elas forem falar para vocês, está fazendo uma reunião, está batendo um papo com a Nutri, ela falar que ela foca o emagrecimento dela é para mulheres, essa Nutri não tem um nicho específico. Se ela falar que o nicho dela é emagrecimento, ela não tem um nicho específico. Se ela falar para você que ela atende mulheres de 25 a 45 anos de idade, essa Nutri não tem um nicho específico. Parece que tem, mas não tem. Legal, cara. Porque o que acontece? Vamos pegar. Isso falando de copy, a gente vai falar sobre todos os entregáveis ainda que eu faço. Falando sobre copy. Quando a pessoa... Vamos pegar aqui. A dificuldade que a mulher tem acima de 40 anos para emagrecer é completamente diferente de uma menina de 20. Coisa do metabolismo, né? O dia a dia, a rotina dela, aquilo que ela não faz, o que ela faz, com a dificuldade dela e tudo mais. Cara, são coisas completamente diferentes. Aquela mulher ali... Poxa, vamos pegar aqui. Uma mulher ali nos 40 anos de idade. Cara, ela já tentou um monte de coisa para emagrecer, não conseguiu. Já foi em nutricionistas, de repente. Por que vai aparecer um anúncio de uma nutricionista e dessa vez vai dar certo? Será que ela não vai gastar o dinheiro e o tempo dela à toa de novo? E o que uma mulher nessa fase, o que ela vai pensar? Que o problema não é a nutricionista, é ela. É ela que abandona a dieta. É ela que abandona a nutricionista. É ela que no final de semana jaca e é ela que não dá conta. Então, se ela acredita que ela não dá conta, por que ela vai gastar o tempo e o dinheiro dela de novo? É mais fácil, porém mais caro, ela ir num esteticista, ela fazer uma redução de estômago, ela fazer uma plástica e tudo mais. É mais caro, mas ela senta e alguém resolve o problema dela. Então, se a gente não quebra essa objeção, a nutricionista pode ter o preço que for. Sempre vai ser caro. Porque a pessoa vai pensar o que ela vai ter que colocar em prática depois que ela vai no nutricionista. Que é o quê? Vai ter que cortar tudo que ela gosta de emagrecer. Quando ela chegar em casa, ela vai ter que fazer comida para ela, para o filho dela, para o marido dela. Ela vai ter que levar muito trabalho. Quando for em festa, vai ter que cortar a alimentação. Enfim, uma série de coisas que a pessoa vai pensar. E essas são as grandes objeções que a pessoa tem ao fazer uma consulta com o nutricionista. E não o preço em si do quanto que a pessoa vai pagar. Porque qualquer procedimento que a pessoa for fazer, em questão de... Pegando um nicho de emagrecimento, mas existem vários. Tudo caro. É tudo mais caro. É tudo mais caro. E isso tá pegando só o emagrecimento que... A grande maioria das nutris estão aí. Mas quando a gente fala dentro de outros nichos, são várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer um anúncio que de verdade vai atrair atenção. Se você vai rodar um anúncio que a Nutri fala que tá agenda aberta, meu irmão, isso não vai funcionar. Então, aí a gente entra dentro de copy, né? E você escreve por exemplo, a cliente nova chega para você. Você já tem alguns modelos que você segue, só modifica ali de acordo com a realidade daquela cliente? Ou cada região tem suas variações? Como que... Não, aí não vai influenciar isso tanto de região. O que talvez possa influenciar é o sotaque da nutricionista e tudo mais, mas não vai mudar tanto de região em questão do emagrecimento em si. Talvez isso possa mudar um pouco para a parte da odontologia, só que na nutrição não vai mudar tanto assim. Entendi. O que muda é... A gente não pode ter todas as nossas clientes com os mesmos roteiros de anúncio. Então, o que nesse meio do caminho faz de verdade a diferença? A forma de comunicação da nutricionista. O jeito da nutricionista a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai preparar uma copy e tudo mais, para de verdade não ser a nutricionista não entrar ali num formato robô para fazer um anúncio ali, porque não vai conectar. Entendi. Uma dúvida, qual a diferença do processo de vocês quando tem uma nutricionista que cobra, sei lá, um valor muito acima do mercado, sim, e uma que está começando e que não tem como ainda cobrar porque não tem posicionamento? Existe essa diferença? Tem. Como é que vocês trabalham com isso? Aí percebeu que ele não falou a estrutura? Enrolou e não falou? Não, mas vamos lá, porque vai estar... Então, vamos lá. A gente entra dentro disso, por quê? Porque a primeira parte daquilo que a gente entrega na JMedia é uma estratégia de venda. Porque se a Nutri não tem uma estratégia estabelecida, que vai de encontro com isso daqui, que eu vou falar... O que acontece com o nutricionista em todas as fases de faturamento? Eu já sei de cabeça o que a nutricionista precisa em cada fase que ela está. Então, número 1, eu falei da copy, né, mas a copy é uma das coisas que ela por último, né, quando eu vou apresentar e falar do nosso trabalho e tudo mais. Ponto número 1, estratégia de venda. Vamos pegar agora aqui uma nutricionista que ela começou agora, certo? Está começando agora, está cobrando, sei lá, uma consulta, R$150 a consulta, não tem um programa nutricional. O que é um programa nutricional? É um acompanhamento de 3 meses, 6 meses que a pessoa vai ter, onde ela se compromete de uma vez só. Se essa nutricionista for tentar chegar a ganhar 10 mil de faturamento aí, só com isso, cara, ela vai trabalhar pra caramba. Vai. Ela vai ter um esforço do caramba. E ela não vai ter, de verdade, ela não vai ser feliz com a nutrição trabalhando pra caramba, só pra ficar fazendo o acompanhamento que ela vai ter com o cliente vai ser ruim. Ela o tempo todo fazendo dieta de forma mais rápida possível, daqui a pouco ela se transforma em nutricionista de plano de saúde, que só olha pra cara do cliente e vambora pra vir um próximo. Então, não vai ser legal nesse sentido. Então, o que eu vou ajudando a nutricionista em cada fase? Sempre falo. O que a nutricionista precisa fazer para sair de 0 a 5 mil é uma coisa, de 5 a 10 mil, de 10 a 15 mil, e assim sucessivamente. São coisas que a gente vai colocando em prática.
Uma das coisas que vai influenciar bastante para um nutricionista cobrar mais. O que diferencia um Nutri que vai cobrar, sei lá, R$250 a sua consulta de um nutricionista cobrando R$400 a consulta? Ou, aí vem um ponto muito importante, que o que vai fazer uma nutricionista de verdade aumentar o faturamento não é a consulta. A consulta ela vai servir como um passaporte para a pessoa entrar num programa de acompanhamento, onde a pessoa, aí a nutricionista tem previsibilidade, a pessoa pagar, sei lá, R$1.000, R$1.500, R$2.000 num programa nutricional. Então, aí sim é onde o nutricionista vai de verdade começar a ganhar uma grana a mais. E esse programa nutricional, quando a nutricionista entra, a gente vai ajustar todos os pontos dele também. Se por acaso não tem de verdade uma identificação e tudo mais, a gente vai ajustando toda a parte de comunicação de venda desse programa nutricional, que eu vou explicando mais aqui. E o que acontece? O posicionamento da nutricionista vai influenciar bastante. Então, cara, como é que o nutricionista vai cobrar? Vamos chutar aqui, R$500 uma consulta, mas quando a pessoa vai no consultório, não tem uma secretária para atender. Ela vai num lugar, o espaço que essa nutricionista vai estar, é um espaço, poxa, na cidade dela, ruim e tudo mais. Então, falando de forma presencial, como é que essa nutricionista vai cobrar mais caro sendo que ela não visualmente não está entregando mais? Então, ela decepciona o paciente. E aí, o que acontece? Muitas nutris também ficam achando que elas têm que sair também aumentando de forma rápida o valor da consulta dela e tudo mais, para que ela consiga ganhar mais. Na verdade, não é. Tudo isso tem estratégia. Porque uma nutri consegue ganhar até seus 10 mil no consultório. A primeira fase, vamos imaginar da nutri, sim. Ela consegue ir até seus 10 mil no consultório com consulta de R$200 a R$250, mas com programa nutricional estabelecido ali, ela tendo uma recorrência de venda nisso daí, consegue trabalhando 2 a 3 dias na semana, a nutricionista, fazendo mais ou menos essa faixa de faturamento, sem cobrar mais valores altos de consulta e programa nutricional. A partir disso, o nutricionista faturando seus 30, seus 40 mil no consultório, cara, essa pessoa vai ter um programa nutricional ali, seus R$1.500, R$2.000, o valor da consulta vai ser mais caro, o valor da consulta ele vai servir como ancoragem para vender esse programa. O posicionamento que essa pessoa vai ter no Instagram em questão de conteúdo, estilo de vida, tudo isso vai influenciar. E os nutricionistas que faturam mais, lembra que eu falei que se uma nutri não tem um nicho estabelecido, vai ser muito difícil ela ter resultado? Se eu pegar um nutricionista aqui, que já está faturando aí acima dos 30 mil no consultório, é certeza absoluta que essa pessoa não está falando de forma geral. Ela não é nutricionista de emagrecimento. Ela vai ser muito mais específica. Ela ajuda pessoas que têm diabetes, ela ajuda pessoas que têm tireoide, ela ajuda pessoas que estão em cima da menopausa. Por exemplo, tem uma nutri que eu acompanho desde o início, que ela ajuda pessoas que querem emagrecer, grandes emagrecimentos. Aí sabe qual é a dor dentro de COP de uma pessoa que tem problemas e quer emagrecer 30, 40 quilos e tudo mais? Não é você ficar prometendo a quantidade de quilos que a pessoa vai emagrecer. A maior dor que essa mulher tem é que ela não consegue amarrar o cadastro. É que quando ela vai pegar um ônibus ou sentar num lugar, ela fica com vergonha de, às vezes, não caber no banco. É quando ela vai numa festa, ela tem vergonha de sentar e a cadeira quebrar. Então, você tá vendo que são dores que doem muito mais do que, eu vou te ajudar a emagrecer X quilos. Então, quando a gente entende qual é o público-alvo do nosso cliente, a gente começa a desenvolver copy, construção de ofertas e tudo mais, muito mais baseado na necessidade do cliente, do público-alvo que ela quer. Se uma nutricionista ela é muito abrangente nisso, cara, esses anúncios não vai dar certo. Vai ter muito anúncio ignorado ali nesse meio do caminho, porque não vai dar... Eu sempre falo assim para as clientes, quando a gente está conversando, fala, seu anúncio, quando aparecer, a pessoa tem que pensar assim, cara, essa nutricionista, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que eu estou passando e ela pode me ajudar. Se a gente gerar essa percepção na cabeça da pessoa, pode ter certeza que ela vai abrir a carteira. Pô, legal. Então, o cara é brabo, filho. O cara sabe muito. Uma aula de nutrição aqui, né? Muito bom, cara. Muito bom. Aí, continua. Você pediu, vou falar toda a operação aqui. Eu ia jogar, deixa de novo aí. Eu queria que você falasse, cara, como que é a operação, estrutura. Isso. Como que é o tráfego. E aí, o tipo de criativo, a gente manda pro Landing Page. Faz o caminho do processo. O Léo é nutricionista leal aqui. E tá chegando na sua agência. Isso. Ele entrou. Acabou de fazer reunião com você. Será que sai um cafezinho pra gente, cara, por favor? Vamos lá. O que acontece? Como é que vai funcionar? Entrou, o que a gente vai fazer? Construção das copies de anúncio. Fez copy de anúncio, manda pra Nutri gravar os anúncios. Não, volta um pouquinho antes. Porque acho que tem reunião antes disso daí, né? Tá, vamos lá. Acabei de entrar. Léo, o João, fechei, cara. Assinei o contrato, fiz o pagamento... E agora? O que eu faço na minha vida? Tô perdido aqui. Reunião de entrada. Aí nessa reunião de entrada, aqui a fidelização do cliente começa na reunião de venda, na verdade. A reunião de venda é que você vai de verdade mostrar o processo de longo prazo que você vai fazer junto no crescimento com a pessoa. Um plano de ação, porque concordo 100% com essa estratégia. Então a fidelização começa a partir daí. Ali você consegue qualificar a pessoa e tudo mais e entender se faz sentido essa pessoa virar tua cliente ou não e já começa na reunião de venda. Perfeito. Vendeu? Perfeito. Reunião de entrada, estabelecimento de meta de 3 meses, 6 meses e 1 ano. O que a gente vai... Por mais que a Nutri... Vamos pegar aqui o caso de zero. A Nutri vai sair de 0 para 15 mil em 1 ano. Vamos pegar aqui um cenário. Cara,
É em um ano, pô. O que tem que fazer mês que vem? E mês que vem? E mês que vem? Então, a gente coloca plano de ação. O que a gente vai fazer nos próximos 3 meses, 6 meses e 1 ano com o cliente? E ali, sim, a gente vai desenhar tudo isso aí. Eu desenho tudo isso na frente do cliente, o que vai ser colocado em prática, o quanto que é interessante ela estar faturando nos próximos 3 meses e assim sucessivamente. E o que vai ser ajustado? Se ela não tem programa nutricional, a gente ajuda a criar. Valor de consulta, a gente ajuda a aumentar. Posicionamento, a gente ajuda a melhorar. Então, tudo isso a gente vai entregar ao longo prazo com o nosso cliente. Você vende como consultoria isso aí, João? Sim. Como uma consultoria? Sim. No meu Instagram tá como tráfego ainda, mas em breve, depois de um tempo vai mudar. Mas por quê? O meu cliente vai procurar um gestor de tráfego. Aí quando ela conhece Jatamídias... Entendi. Aí ela conhece Jatamídias, ela entende que não é bem assim. E aí sim eu vou conseguir trazer isso tudo para ela. Nutricionista entrou, reunião de entrada, fez tudo isso, ali a gente já pega os acessos e tudo mais, e a gente vai para operação. Em 10 dias, tá tudo funcionando. O que tá funcionando? A gente vai desenvolver as cópias dos anúncios, ela vai gravar pra gente. Gravou pra gente, a gente faz o processo de edição dos vídeos. Cara, edição de vídeo de anúncio, cara, é coisa simples. Não tem que inventar, você não tem que fazer uma edição de Hollywood num anúncio. É coisa simples, porque o que vai influenciar bastante é o que a nutricionista está falando no vídeo. Não é toda a edição boladona. Até pelo ticket também, né, cara? Você tá vendendo uma consulta, seus clientes devem variar ali de 150 a 400 reais o valor de consulta deles, né? Tem cliente que pode cobrar um pouco mais e tudo mais, mas vai ficar variando isso daí, entendeu? Pois é, não tem por que você pesar a mão em edição de anúncio, sendo que o ticket não é tão alto, não tá vendendo um serviço tão alto, né? E aí eu tocou num ponto interessante, que às vezes tem Nutri que erra a mão nisso, e quer cada vez mais encontrar pessoas que podem pagar mais, mas que a região dela não permite isso. E aí ela perde conexão com o público-alvo dela e ela deixa de ganhar dinheiro. Então, eu já vi clientes que tomaram decisões nisso e eu já tinha avisado que ia dar ruim e deu ruim. E depois teve que voltar atrás. Acontece, cara, com a gente acontece muito isso, cara. O dentista, por um acaso, tem diminuído, né? Porque chegava muito pra gente o dentista que até no nosso formulário lá ele colocava o público que ele queria, né? O público-alvo. Classe A. Sim. E quando você ia olhar, a região da clínica não era classe A, era C. Quando você ia olhar, a estrutura da clínica não era classe A, era classe C. Às vezes o cara até alugava um consultório num bairro que não era classe A. Sim. Então, o posicionamento dele do Instagram não era classe A. Os materiais que ele utilizava para fazer os tratamentos não era classe A, mas ele queria o público classe A, mesmo investindo pouco. Sim. Cara, entendeu? Eu não entendi o processo de transição. Se ele deseja ser um classe A, né? Mas ele não é ainda. Tem diminuído, cara. Tem diminuído. Eu tenho percebido que tem dado uma diminuída aí. Eu acho que tá havendo um processo aí que, pelo menos no nicho odontológico, os dentistas têm entendido, né? Tem uma coisa que a gente sempre enxerga, sempre vê, que é o seguinte. Tem gente que fala, eu quero classe A, quero público classe A. Como se o público classe A fosse o único responsável por você ter um faturamento realmente grande. Os caras são fera, mano. Cara, não é. O que a gente já tem de clínica popular, na verdade super popular, né, Léo? Que fatura bem pra caramba de forma recorrente. É bizarro isso aqui. Público popular é muito bom de trabalhar, cara. O volume que dá... Nossa Senhora. Tava batendo um papo com uma cliente nossa esses dias aí, que... Vocês sabem onde é que fica a Vila Valqueire, aqui no Rio? Sim. Já ouvi falar. Não, pô. Tinha um cliente nosso lá. Vila Valqueire. Então tá bom. É baixada... Ele não sabe mais nada. Não. Eu sei quem é, pô. Eu lembro. Mas foi o problemático lá, né? Teve um tempinho aí. Tá até hoje. Nosso cliente até hoje, porque ficou uma pendênciazinha. O que muitas das vezes entra também junto com os dentistas, o que o Nutri quer? Quer atender num lugar bom e tudo mais, atender num lugar que vai encontrar gente que tem dinheiro. Ela na Vila Valqueire faturou 45 mil no mês como nutricionista. Então, não é só você estar no público AAA que você vai ter um bom faturamento no teu negócio. Então, isso faz com que a gente tenha... Quando o cliente entra, eu corrijo o custo do cliente na reunião de entrada. Então, o cliente vem com uma meta alta demais, Perfeito. Volta... A gente chama essa reunião de alinhamento justamente porque o nome alinhamento é... Alinhamento de expectativa, cara. Tudo. A gente estava conversando antes, né? Eu tenho feito muito reunião de fechamento porque eu gosto muito, cara. E eu tenho propriedade... Você é muito bom também, né, cara? Pô, obrigado, cara. Fico até emocionado, até arrepiei. Mas eu gosto realmente. Porque, cara, é o meu negócio, eu entendo de cabo a rabo e é muito fácil pra mim, né? Sim. Explicar tudo. E ele promete... Cara, ele é muito bom. Ele sai prometendo as coisas pro cliente assim, aí depois a gente tem que se virar na operação pra entregar, entendeu? Aí quando o cliente... Tem 3 meses que o cliente tá lá, o cliente fala assim, cara, mas vocês falaram que ia entregar isso. Aí fala, cara, mas quem prometeu isso? Com certeza. Muito tempo que eu não faço isso, já fiz muito isso no início. Mas hoje o que eu faço é literalmente o contrário disso. Sim. Eu falo realmente, eu não vou... Eu até te falei, né? Se depender pra gente fechar aqui agora,
Porque tem cliente que já chega perguntando, não, mas quanto que é o custo por lead que vocês conseguem? Quanto que, em média, de leads por mês assim que você entrega? Mais ou menos. Vem jogando essas letras, né? Pra tentar pegar alguma já coisa. Chegam, né, o Rodrigo, até já querendo determinar quanto que ele quer pagar por lead. Não, quantos leads por dia que ele precisa. Tem um monte assim. Só que quando chega assim, a primeira coisa que eu falo, olha, se depender de eu te passar algum número aqui, de você olhar no meu olho e achar que eu vou te passar o número de leads que eu vou te entregar, uma estimativa de custo por lead, estimativa de quantidade de leads, é melhor a gente encerrar agora, porque a gente não vai fechar. Sim. Porque isso não existe. Qualquer empresa que te prometer um número fechado, eu posso estipular uma meta de quanto que a gente pode trabalhar de acordo com o teu orçamento, de acordo com a sua entrega. Porque o tráfego pago, ele só é a tradução do que tem de bom dentro da sua clínica, independente de que ela é. Sim. Então, você falou uma coisa... Desculpa te cortar. Você falou uma coisa muito importante. Porque quando eu pesco isso na reunião de entrada, eu vou relembrar a Nutri na reunião de alinhamento e mostrar para ela que é possível ela crescer no longo prazo, mas ela tem que enxergar a realidade no curto. Então, quando eu estou na reunião de venda, eu chego e falo para o nutricionista assim, ó. Existe dessa reunião, você não vai me vender aqui, não vai me ver vendendo um sonho para você. Eu vou te vender realidade. E eu trago a seguinte situação para a Nutri. Eu falo, você já foi a algum curso, final de semana, tudo mais, de nutrição, de marketing, que você já foi e saiu de lá querendo executar tudo ali, deslumbrada, querendo sair executar tudo? Eu falei, então tá bom, Jatamir, está na tua segunda-feira. Porque a tua segunda-feira é a tua realidade. Lá você está vendo o palco, o que é interessante, o deslumbre e tudo mais. Eu estou na tua segunda-feira, estou no teu dia a dia de verdade, as dificuldades que você passa é onde a Jatamir vai estar. Porque se a pessoa ficar muito deslumbrada do que o outro nutricionista está ganhando e tudo mais, cara, as pessoas estão mostrando isso nas redes sociais. Como é que é a realidade de verdade? Então é onde eu tô. Exatamente. Cara, faz muito... Na prática, a realidade é totalmente outra, tipo, 100%. Tem muito dentista que acha que... eu conheço fulano que está num programa tal e que ele está faturando X, tudo mais, quero fazer a mesma coisa. Faz a mesma coisa, dá errado, perde dinheiro. Sim. Cara, cada situação é literalmente uma situação diferente. Não importa se você está no mesmo prédio, se você faz a mesma coisa. Você é uma pessoa diferente. Sim. A sua resposta àquele trabalho é diferente, então o resultado também vai ser diferente. Sim. E o preço que você paga por desbravar esse mercado e ser sincero com o cliente, com esse tipo de informação... Sim. Comercialmente não é estratégia inteligente não, cara. Sim. Porque você chegar pro cliente e falar para ele, ó, não te dou garantia de quantos leads você vai ter. Não te dou garantia de quanto você vai pagar por lead. Para ele que é empresário e não tem noção nenhuma do tráfego, o primeiro contato com ele ali, com o tráfego pago, você chegar pro cara e falar para ele que você não consegue dar nenhuma previsibilidade para ele de qual retorno que ele vai ter com aquele investimento, cara, comercialmente, pra gente, é ruim. Sim. Mas é muito pior, a gente vai descobrindo no longo prazo, isso. Cara, é maravilhoso. Mas é muito pior quando você dá essa previsibilidade para ele e chega ele quebra a cara e decepciona, mas ele ainda tem um contrato ali de 2 meses, 3 meses contigo, cara. Então, o desgaste e tudo mais e a visão que ele sai da sua empresa é muito mais negativa. Se tem uma coisa que eu fico... Isso eu falo direto com os meus meninos. Não importa se a cliente está entrando aqui, eu falo cliente, vou falar no feminino, porque eu tenho muita cliente mulher, só que eu tenho vários clientes homem também, mas grande maioria mulher. Não importa se a Nutri está entrando aqui, ela sai por algum motivo, porque, cara, deu alguma coisa errada e tudo mais. Não importa. Eu tenho muita indicação de Nutris que entrou e saiu. Entrou que não teve resultado por algum motivo específico da região dela, ou enfim, alguma coisa que não foi, mas que elas indicam. Então, quando a gente faz um processo transparente com o cliente, desde a entrada até o encerramento, caso a coisa não for interessante, mesmo assim, o nome da tua empresa vai para frente. Exatamente, tem que ter uma saída boa. Tem um cliente que faz isso também, né? Ele foi para um concorrente nosso e indica toda hora. Ele já saiu de lá, já. Saiu de lá também? Já. Indica pra gente toda hora. Não tá mais com a gente, mas indica. É porque geralmente, assim, né? Por a gente ter uma criação e distribuição de conteúdo muito forte, a gente investir bastante nisso, a gente acaba sendo um primeiro impacto dessa área, né? Sim. De tráfego pago para clínica odontológica com muitos dentistas. Sim. Então, a gente teve muitos clientes que a gente foi a primeira agência dele. Sim. E ele vai embora, por algum motivo o resultado ali não flui, alguma coisa ali não tá da forma alinhado com a expectativa dele, e ele vai para outra agência. Sim. Só que ele começa a dar uma rodada ali com outras agências. E o padrão, filho. E ele começa a perceber
que o resultado que ele estava esperando, na verdade, com o tempo ia vir. Sim. Né? Então, cara, ele está preso num contrato, ele está preso em outras questões, ele não consegue retornar pra gente, mas mesmo assim ele sabe que a longo prazo a gente... Já teve cliente que voltou? Muito. Inclusive agora a gente fez uma reunião com a cliente, que na verdade ela foi minha cliente, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, antes de eu conhecer o Rodrigo. 3 ou 4 anos. Em 2023, né? 2023? Não, 2020. 1, 2, 3. Há 3 anos atrás, ela foi minha cliente, né? Antes de eu conhecer o Rodrigo, antes de existir o Odontoize. Ela ficou comigo muito tempo. Quando a gente criou o Odontoize, ela ainda era minha cliente. Aí ela foi embora. Inclusive, ela passou por algum de nossos alunos. E quando foi agora, ela voltou, cara, pra gente, entendeu? Muito, acontece muito, é muito comum. Eu acho incrível, porque assim, acho que a internet em si está acostumando todo mundo muito mal. Até a gente já passa por isso no início, que é a vontade ou o achismo de que tudo vai ser muito rápido. Sim. E isso respinga. Acho que o mercado odontológico ainda está começando para a gente, de agência, de tráfego pago, de anúncio, né, dessa captação direta, está começando. Pelo que eu vejo, o movimento de gente chegando pra gente, é muita gente nova que parece que chegou agora na internet. Muita, cara. Tipo assim, opa, cheguei e tem um odontologista aqui. Aí chega pra gente e fala assim, gente, cara, a pessoa entrou na internet agora, será? É muito novo, então eu percebo que tá acontecendo isso. Só que todo mundo que chega novo, chega com a promessa da internet, né? Ninguém promete, a internet promete que tudo vai ser muito rápido. Sim. Aí fica, tá, então quando vai fazer reunião comigo, espera que eu também entregue algo muito rápido. Só que eu entendo, né, particularmente que quando eu pego uma clínica que não tem um posicionamento na internet, que nunca rodou anúncio, né? E coloco ela no digital para ela começar a ter seus anúncios, né? Toda uma estrutura ali de preparo de posicionamento. Eu estou construindo um novo negócio na internet. Sim. Eu só estou pegando um negócio que está no mundo físico e estou construindo do zero na internet. Digitalizando, né? Perfeito, digitalizando o negócio. Sim. E nenhum negócio você constrói do dia para a noite e tem resultado do dia para a noite. Sim. Demora meses, anos, até ele ficar... funcionando de uma maneira constante, com faturamento constante. Sim. Só que eles chegam pra gente já querendo que a gente transforme isso em 2 meses. Isso prejudica 100% o resultado deles mesmo. Sim. E sabe o que eu acho que isso acontece? Porque quando começou essa onda de anúncios, era tudo muito barato e muito fácil de fazer, porque pouca gente estava. Então, cada vez mais... Era muita novidade. Muita novidade. Então, cada vez mais, sim, vai ser mais difícil de gerar resultado. Porque cada vez mais está acontecendo uma profissionalização, mais anunciantes e tudo mais. Então, quando a pessoa quer construir um negócio, cada vez mais isso vai se aproximar da construção de um negócio físico, não é? Estalou o dedo e o negócio está pronto. Então, se a gente pega a pessoa meio que já entra com essa mentalidade, cara, é melhor não ter essa pessoa como cliente. Porque essa pessoa quer a máquina de caça-níquel, ela quer botar dinheiro... É como se fosse a Blaze, quer botar dinheiro ali e ganhar negócio rápido. Vamos nem entrar nesse assunto. Não, esse nome aí. Mas é literalmente isso. Tem cliente que eu até brinco, cara, que, assim, às vezes realmente não tem condição, às vezes não tem a consciência para poder investir em anúncio. A diária, que a gente... pelo menos o mínimo R$50 por dia, por procedimento, por plataforma. Cara, é muito barato, velho. Não, Sim. é barato. Só que para eles, o parâmetro que eles têm não tem essa noção, cara. Eu fico por entender, cara. É muito barato. Ó, assim, a gente tem muitas clínicas que tem estrutura para faturar 500, 700 mil reais por mês. A gente tem cliente nesse padrão. Sim. E o cara não consegue ultrapassar ali os 400 mil. Sim. Só que também, ele não quer investir mais de 100 reais por dia, cara. Sim. Né? Eu fico por entender. Não dá match do faturamento que o cara tem, a estrutura que ele tem e tudo mais, pra ele avançar. Pois cara, o que dá pra fazer melhorar? Cara, escalar a verba, aumentar a verba. Entendeu? E eu canso também de abrir na comunidade. Tem vezes que a gente, nos encontros que a gente faz de 15 dias, e às vezes eu abro campanha dos alunos, né? Sim. Dá uma consultoria ao vivo. Eu olho a campanha do cara, sabe o que tá faltando aí? Dinheiro. Bota dinheiro. Você tá pagando 12 reais num lead de implante, cara. Um implante é 2 mil reais, velho. Soca dinheiro nisso aí, cara. Não, e o implante, eu que tento de forma madura, beleza? O implante é 2 mil, mas quando o cara chegar lá, ele tem que fazer muito mais coisas. E ninguém faz um implante só não, cara. O cara pega um orçamento lá muito maior do que isso. Né? Não, e tem planejamento para pagar, tem tudo de ticket alto. Pô, tem cliente que chega e fala, mas eu queria, sei lá, investir 20 reais por dia. Tá, qual é o seu ticket médio? O cara entra aqui, normalmente isso aqui gasta pelo menos uns 5 mil. Tá, então você quer investir 20 por dia para ter retorno de 5 mil.
eu acho que eu vou mudar de negócio. Eu, cada 20 voltar 5 mil... E aí você tem vários cenários, né? Tem um cliente que tem, mas não quer investir. Tem o que também não pode investir, né? E aí, cara, a gente acaba assim, ele faz um esforço muito grande para poder pagar a nossa agência e para poder também investir em tráfego, né? E às vezes, pelo nosso ticket também, que não é baixo, eles vão diminuindo ali a disponibilidade de verba para investir em anúncio. Sim. Cara, às vezes, na maioria das vezes, a gente deixa de fechar com o cliente justamente porque ele não tem essa disponibilidade de verba de longo prazo. Sim. Ou seja, se der o primeiro mês e ele não tem o resultado que ele espera, ele vai querer ir embora. Sim. Né? E como a gente tem um contrato, nosso contrato mínimo é de 3 meses, cara. Sim. Né? Porque a gente gasta praticamente 15 dias, os 15 primeiros dias de contrato é para montar uma estrutura. Sim, né? Não dá tempo de nada. Dá tempo de nada. Começou, tem que então, arrumar. Então eu não vou botar o nome do meu negócio na mão de um cliente para ele metrificar o meu resultado, que na cabeça dele é de 30, mas na verdade foi de 15. Sim. Cara, e é uma consciência que é até dever nosso também, a gente tentar... Conscientizar isso aí, pessoa. Produzindo conteúdo. Sim. Porque a gente vai qualificando os nossos próximos, né, futuros clientes. Sim. Porque é um trabalho que... E não é só investimento de tráfego e investimento na agência. O investimento interno da clínica tem que estar correndo paralelo. Sim. Talvez uma mídia off, tem algumas estratégias, né, que a gente faz até com o Marcelo que dá muito certo. Tem, o Marcelo faz muito bem, inclusive até, acho que rádio, né? Faz esse paralelo, faz tudo. Cara, ele é muito... O Marcelo... Ele é um exemplo muito bom pra isso, cara. Cara, ele é assim, cara... Como todo negócio, a clínica dele tem mês que fatura bem pra caramba e tem mês que tá faturando mal, cara. Sim. Né? E ele fica preocupado. Só que mesmo assim, em vez de falar diminui verba, e Léo, empurra dinheiro nisso aí, cara. Sim. E eu que seguro a onda, cara. Sim. Entendeu? Eu que seguro a onda. Ele fala, Léo, tá com medo? Cara, assim. não é medo, cara. Porque a gente vai pagar frequência, não adianta. E aí tem vezes, ele tem olha pra você ver a visão do cara. Olha o que diferencia, né? Um grande empresário. Sim. O cara tá passando na avenida lá na cidade dele e ele viu um prédio que fica assim, tipo a lateral de um prédio. Ele falou, cara, isso aqui dá tipo um outdoor. Tipo um outdoor. Ele buscou quem que era o dono do prédio e colocou um adesivo grandão lá, tipo um outdoor mesmo, na lateral desse prédio. Porque quem tá no fluxo ali de carro passa devagar, porque a via é velocidade baixa. Então passa devagar e o prédio fica muito evidente. Então ele colocou lá como se fosse um outdoor. E isso complementa o quê? Genial, o cara passa, ele tá vendo não só os anúncios aqui, mas ele tá complementando os outros canais que a pessoa vai ter. Fortalecimento de brand, cara. Media off fortalece o brand do cara. E uma analogia legal sobre isso daí, talvez da velocidade que as pessoas querem ter resultado e tudo mais. Vou pegar uma analogia seguinte. Tem um filho de 4 meses. Eu fico falando com a minha esposa assim, Jéssica, tô doido pra ver o João Lucas crescer. Tem alguma coisa que eu vou fazer a mais, que eu tenho que fazer a mais, que eu vou fazer ele andar mais rápido? Não, eu tenho que esperar. Por mais que eu queira, eu plantei a semente pro meu filho nascer e tudo mais, tô cuidando dele da melhor forma possível e ele só vai andar no momento que ele tem que andar, no momento que ele tem que falar. Eu não tenho como adiantar esse processo. Não é no seu tempo. Não é no meu tempo, não é no meu tempo. E também não é na mesma, não é porque o primo dele andou com 1 ano que o seu vai andar com 1 ano. Exatamente, porque ele vai ter o processo dele. E não adianta usar macete, né? Porque tem um andador, tem esse negócio aí pra acelerar, pra fazer aprender a andar, mas até faz mal, né? Alguns deles que prendem, assim. Então, existe atalhozinho. É realmente esperar o tempo, mas esperar fazendo o que tem que ser feito. Estimulando o teu filho, né? Os movimentos dele, ele pegar alguma coisa aqui no chão e rastejando até querer movimentar mais as pernas. Tudo é um processo. Só que isso que a gente tá falando aqui é com a visão do cliente. O cliente, ele precisa ter essa consciência e trabalhar duro junto com a gente. É um trabalho de equipe, comunicação transparente, frequente, o tempo todo. A gente vai ajustar. Só que, agora, gestor de tráfego tem que ter essa consciência também. Também tem. Porque tem um monte de gestor que chega também novo no mercado. Ah, não, peraí, só pegar o criativo, só analisar isso aqui, botar o interesse certo, segmentação certo, não errar o local ali para não deixar no Brasil todo, que tem gente que dá esse mole, botar a verba e esperar o anúncio rodar. É só isso que é o trabalho dele. Mas não, toda essa análise que a gente está fazendo aqui antes, igual você faz para o teu nicho, essa questão de olhar o subnicho, né, da nutrição, a gente eu uso muito isso até para mostrar para os dentistas que existem outras possibilidades, que tu quer vender implante, cara? Mas vamos anunciar prótese. Sim. Vai solucionar uma dor semelhante, né, de reabilitação, só que subconscientemente seu cliente, seu paciente, ele vai entender que prótese tem um custo menor, então a barreira vai diminuir para ele entrar na sua clínica. Quando chegar na sua clínica, você tenta converter para implante. Sim.
Tipo, isso é uma análise que é antes do tráfego. O tráfego tá lá, cara. Deixa o tráfego lá. Mas entender esses pontos em torno é o que vai gerar venda pro cliente. Gestor de tráfego não ganha dinheiro. Exemplo. A galera que vai ficar apertando o botão e tudo mais, entendendo que isso vai fazer diferença. João, eu posso me falar, tipo assim, as pessoas podem talvez ter esse termo gestão de tráfego para lembrar de mim, mas eu nunca fui gestor de tráfego. Eu fui muito mais como se fosse uma espécie de acelerador de consultório para fazer a Nutri crescer o consultório dela, do que só a parte do tráfego. Porque o tráfego faz uma parte desse processo, que ajuda o nutricionista em várias outras coisas além disso. E isso é o que dá luz ao que a gente prepara antes. Porque se o cara for chegar ali e pegar qualquer coisa e botar para rodar, amigos... Eu tive uma crise existencial muito grande nesse processo de gestor de tráfego, né? Porque, cara, eu nunca me identifiquei também como gestor de tráfego. Alguém perguntou com o que você trabalha. Desde quando eu fazia só tráfego, eu dentro da minha casa lá, sozinho, dentro do meu quarto. Nunca me identifiquei só como tráfego. Sim. Porque o tráfego é apenas uma das ferramentas que eu utilizo ali, cara, para oferecer uma solução pro meu cliente, né? Hoje, pô, tu é um empresário, tu tem uma agência especializada no nicho de nutrição, e tem o tráfego como uma das ferramentas que você utiliza lá. Sim. Uma das ferramentas, né? Sim. Pegando o gancho assim, poxa, em tudo que a gente vai precisar entregar para o nosso cliente, voltando àquilo, né? Vão ser uma série de coisas e a operação. Então, tudo que a gente está falando até agora aqui... agora ele vai responder. Não, a gente já arrancou um monte de coisa dele sem ele saber. Agora ele vai continuar. E aí, voltando aqui, pô... Cara, gestor de tráfego, você quer ter resultado, você tem que entender isso aqui que eu vou falar a partir de agora. Porque se você fizer um serviço meia boca, cara... Qualquer dificuldade que o cliente for ter, em questão de faturamento e tudo mais, essa pessoa vai embora. Mas se a pessoa entende que você, cara, entrega várias outras coisas e a pessoa está passando por um momento ruim, mas ela tem a confiança que você sabe aquilo que está fazendo e você vai passar por esse percurso e vai gerar resultado, a pessoa continua. Se você é só o apertador de botão, esquece. Você tem que dominar o negócio da pessoa. Exatamente. Então, vamos lá. Voltando. Reunião de venda, reunião de entrada, alinhamento de meta e tudo mais. 10 dias, a gente bota tudo para rodar. O quê? Manda cópia de anúncio para cliente grava. Peraí, mas aí tem uma parte muito importante também nisso aí, antes de começar a rodar, né? É a parte que você vende ali pro cliente. Sim. Você cobra um valor do cliente. Sim. O cliente te paga e você começa, né? Isso. E quanto é que você cobra do cliente? Aí tem, vamos lá. Aí tem, vamos pegar assim de... E é interessante vocês pegarem como referência, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu cobrava lá R$250. Hoje, eu cobro mais ou menos... Hoje, o meu ticket é R$1.300 que eu cobro de nutricionista. Depois você fala, pô, tem um monte de mercado aí que paga mais do que isso e tudo mais. Cara, eu vou avançando de forma muito tranquila e consciente o ticket quando eu vou cobrando dos meus clientes. Sim. Porque eu não viso só o quanto que eu estou cobrando, e sim a escala que minha agência tem, baseado em uma coisa muito importante que vocês não vão entrar na cabeça agora, mas um dia vai entrar. Processo. Porque se eu quero vender mais caro, eu posso hoje vender ticket de 3, de 4 mil para um nutricionista tranquilo, porque eu tenho... E vale a pena. E eu vou gerar resultado, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu entendo muito dentro desse nicho, eu posso entregar, só que vai depender que eu desenvolva novos processos. Então, se para isso, para mim, hoje vai demandar mais tempo, é interessante que eu ganhe na escala, trabalhando com vários outros nutricionistas dentro desse ticket, que devagarzinho eu vou aumentando. Então, quando eu vejo alguém falando que está cobrando um A, C, B de verdade... Eu tô cagando, porque eu sei muito bem a operação que eu tenho, aquilo que funciona e a forma de como eu tô crescendo a minha empresa, mesmo cobrando um ticket de R$1.300. Mas tem gente que chega a cobrar mais do que isso para atender uma nutricionista? Não, acredito que na nutrição, sendo bem sincero, quem tá desbravando essa história, quem tá desbravando esse nicho sou eu. Pode ter algum outro gestor aí que pode atender uma Nutri, só que ninguém tem um negócio. Ninguém tem a estrutura que eu tenho e tudo mais. Então eu faço isso de forma muito tranquila. Sobre a operação que eu tenho no JMilha e tudo mais. Pode ter gente que pode cobrar valores, mas claro que pode. Agora, o que eu penso não é só o quanto que eu cobro. É quanto que eu cobro, quantas vezes eu posso vender isso, sem eu me preocupar de eu estar dentro dessa operação. Então, se vocês entenderem isso de verdade, vocês vão não ficar aficionados só por aumentar valor, entendendo todo o teu negócio ao entorno disso daí. Porque hoje eu consigo escalar dentro desse ticket, entregando aquilo que eu preciso entregar na estrutura que eu vou falar para vocês, e posso ainda aumentando devagarzinho, mas eu sempre penso quem são as nutricionistas que vão estar dentro desse processo que eu estou cobrando esse valor. Porque eu tenho nutricionistas que me pagam mais do que isso, onde eu entrego outras coisas. Então, eu estou falando de forma geral de você, gestor de tráfego, que pode trabalhar de forma tranquila com um nicho da nutrição. Hoje eu cobro R$1.300. Mas você pode começar cobrando menos do que isso, não tem problema. Porque a partir do momento que você gera resultado, aí vai se abrir um mar de oportunidade de nutri entrando em contato e tudo mais. Porque eu acredito que a galera quer ter uma boa renda, faturar ali, poxa, seus 10, seus 15, seus 20 mil reais. Cara, tu faz isso trabalhando sozinho de boa. Sem ter toda essa preocupação igual eu tenho. De repente, um cara desse pode cobrar mais caro.
de um Nutri, porque a operação dele vai ser menor, a entrega dele ele vai conseguir fazer todo esse processo de uma forma um pouco maior, dependendo do Nutri que ele está atendendo, dependendo do faturamento que esse Nutri tem, vai precisar de uma estrutura diferente para entregar para ele, dependendo se a pessoa não quer mais somente consultório, quer digital também e tudo mais, cara, não adianta, R$1.300 você não vai conseguir cobrar, não faz sentido você cobrar R$1.300, um Nutri quer vender produto digital, quer fazer lançamento, que esquece. Não, é outra parada. Isso aqui é captação para a pessoa entrar em contato, para vender consulta, programa nutricional e tudo mais. Parou aqui. Daqui para frente, que eu tenho vários clientes que já têm um faturamento bom e que já estão indo para uma outra fase. E é nessa fase a gente entra com outros valores, porque a operação vai ser diferente. Mas, via de regra, vocês que estão me ouvindo aqui, que estão ouvindo esse podcast, o que vocês vão trabalhar? Cara, nessa operação que eu vou falar aqui agora. Então, isso sim vai fazer com que vocês tenham previsibilidade financeira, clientes, fidelizados. Tem cliente, cara, tem clientes que estão comigo desde 2018. Tem cliente que eu fazia ali no iniciozinho ali e tudo mais. Cara. Que eu ainda não fazia de forma intencional, mas são meus clientes desde lá. Então, tem cliente desde aquela época, tem cliente de 2 anos, 3 anos. Então, tem essa galera assim. Então, a fidelização que eu tenho nesse mercado é muito alta. Então, eu vejo sempre a galera comentando, de churn, isso, aquilo. Eu fico falando para os meninos. Do número de clientes que a gente tem ativo, a gente tem uma média de saída, assim, de 3 clientes por mês. Essa é mais ou menos uma taxa de saída nossa que, se a gente for analisar a nível de mercado, assim, é muito baixo. E falando em churn, eu quero falar com muito orgulho que o primeiro trimestre de 2023, a nossa taxa de churn foi 0. Aí, ó, top. Coloca aquele meme, troféu ali, aquele meme, como é que é? Do óculosinho, né? Cara, 0, velho. Sim. Foi 0, cara. Não, e começo do ano foi difícil. Assim, em relação ao mercado para vender para paciente, né? Muitas clínicas estavam se recuperando do final do ano passado, que foi Copa e eleição. Né? Que outubro, novembro, Copa e eleição, e todo mundo desesperado. Muita clínica com faturamento muito baixo. E final de ano para início de ano é difícil, né? Para retomar aquilo ali. Sim. Então foi muito difícil. Pois mesmo assim. Se tiver algum cliente que saiu da Odontoás em janeiro, fevereiro ou março de 2023, pode comentar aqui, me chama de mentiroso. Foi 0. Aí. Bacana, isso aí é legal. Isso já aconteceu ano passado, exemplo. Eu fiquei, sei lá, no ano passado foi o quê? Eu acho que uns 4, 5 meses, 0 saída de cliente. Aí eu sempre vou o quê? Testando para que eu cada vez mais estou saindo da operação. Então, naquele momento, quando eu estava lá, eu estava muito vivendo junto com o cliente ali todo dia a dia, onde se eu quiser crescer as Ajatamídias, eu não consigo participar de todas as etapas mais do processo. Já estou em muito menos etapas, quase 0, vamos dizer assim, né? Vou falar 0 porque eu estou na parte de vendas ainda e delegando essa parte também. Voltando à estrutura aí. Pô, se você entender a parte de processos, isso eu aprendi, sabe com quem eu aprendi sobre processos? Com o meu contador. Meu contador atende um monte de empresa e tudo mais. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue atender um monte de empresa? Aí eles falavam de processo para mim, cara, isso não entrava na minha cabeça, né? Porque eu trabalhava sozinho. Quando eu comecei, a partir do momento que eu comecei a ter que treinar alguém, é que isso entrou na minha cabeça, a parte que eu precisava desenvolver um processo. Então, a Ajatamídias, ela vende um processo. Então, eu vendo o processo do meu cliente. Então, quando eu vendo tudo isso daqui, que é a parte da cópia de anúncio, na hora que a pessoa vai entrar, poxa, a gente vai desenvolver as cópias de anúncio. Aí, poxa, a pessoa a gente vai fazer a parte de edição de vídeo do cliente. Se a gente precisar de alguma imagem pra gente fazer, coisa pouca, mas a gente quer testar alguma coisa, é o nosso time que faz também. Landing page, quando a pessoa vai clicar, cara, desenvolver landing page para nutricionista, é a gente que faz. Quando a pessoa vai entrar em contato na parte de conversão, se ela não está conseguindo ter uma boa conversa e tudo mais, está com a conversão baixa, é a gente que vai dar suporte para ela melhorar a comunicação para conseguir converter. O acompanhamento que a gente tem com todos os nossos clientes é semanal, dentro do grupo do WhatsApp, semanalmente, para saber quantas pessoas estão entrando em contato, quanto fechamento está tendo, objeção. Então, tudo isso a gente vai fazendo. Reuniões mensais com os clientes. Então, por exemplo, talvez diferente um pouco do nicho de vocês, cara, os donos de clínica vão estar lá na operação e tudo mais, não ter essa necessidade de estar talvez tão próximo. Diferente do nicho da nutrição. Eu preciso acompanhar a Nutri de perto. Então, reuniões mensais com os nutricionistas. A não ser as Nutri que já estão, cara, com a gente, já está tudo estabelecido, está funcionando. A gente faz reunião, às vezes, para bater papo. E aí é um intervalo maior, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Mas quando entra nessa reunião, cara, não vai falar de tráfego. É reunião sobre negócio. E se você entende negócio que você está, de verdade você vai conseguir conduzir um cliente dentro da operação que você tem. Porque você não vai ficar falando somente de gerenciador de anúncio. Se você está explicar gerenciador de anúncio para um cliente, cara, você vai estar conversando em inglês com essa pessoa. Pra quê, né, João? Pra quê, cara? Não tem, né? Não tem necessidade, cara. O cliente não tem que saber disso. Exatamente. Você tem que trazer os pontos importantes. Por isso, tem que ser especialista
em um nicho. Sim, exatamente. Porque é muito mais fácil. Todo negócio tu vai entender, cara. Agora, imagina tu fazer isso aí com uma pancada de nicho. Sim. O tempo todo dia. Não dá. Você embolar a estratégia de um dentro do nicho da nutrição já tem as suas variáveis. Já tem, igual exemplo, né? Eu estava até falando lá sobre os níveis de otimização que a gente tem. Os níveis de otimização que a gente faz dentro das mídias são 4 níveis de otimização. Nível número 1 é a parte de tráfego. A gente vê, poxa, custo, como é que está o custo por contato, tudo mais, como é que está a CTR, as análises dentro do gerenciador de anúncios. Os gestores de tráfego param aqui, certo? Só que tem várias outras aqui que a gente tem que analisar. Número 2, aí a gente para olhar criativo e página, para saber se está legal. Poxa, a comunicação do criativo tá bom? Tá pro público certo que a gente está anunciando? Tá tendo falha de comunicação ali com quem a gente quer anunciar e tudo mais? A página tá convertendo direitinho? Tá legal? Beleza. Próximo, a gente para ver, analisar todas essas métricas, porque a gente vai rodar anúncio e entender todo o feeling do negócio do cliente para saber se a gente precisa corrigir o curso ou não. Ponto número 3, otimização nível 3, posicionamento. Então, se a pessoa não está com um posicionamento legal que condiz com aquilo que a gente está falando dentro dos anúncios e tudo mais, se isso não está legal, a gente tem que fazer reunião para poder ajustar isso daí. Se o posicionamento dela se ela não tem... Pô, imagina, eu tô fazendo anúncio, vai entrar no Instagram, que é muito mais pessoal do que profissional. Ou, às vezes, o que ela está falando não é pro nicho que a gente está fazendo anúncio. Então, tudo isso tem que dar match. Se não der match, lascou. Perfeito. Otimização nível 4. É quando a gente está fazendo tudo isso, cara. Já estamos melhorando toda essa parte dentro do gerenciador de anúncios. As cópias de anúncios estão funcionando muito bem e tudo mais. Cara, posicionamento tá legal. A gente entra na otimização nível 4, que é a de negócio. Aí a gente entra para poder falar coisas mais profundas do dia a dia da nutricionista ali. Em relação ao ticket que ela cobra, valores de consulta, programa nutricional, outros produtos que ela tem e tudo mais. Se ela está passando por dificuldades financeiras e isso está interferindo na hora que ela vendeu ou não. Se ela está tendo vários outros problemas que influenciam... Insegurança de quem tá duro, é isso? Insegurança, e isso não só da parte financeira, porque eu tenho Nutri, às vezes já tem uma condição legal. Pô, João, você vende uma consultoria completa, cara. Eu tenho Nutri, às vezes, que tem uma... É uma consultoria, cara. A reunião de entrada, e isso eu já tive feedback de vários clientes, que a reunião de entrada que a gente faz é uma mentoria. A reunião de entrada. Então, a reunião de entrada, quando o cliente entra, é uma mentoria que a pessoa ganha dentro ali, do negócio completo dela, na reunião de entrada. Então, ali, já começa a fidelização ali, né? Na reunião de venda, eu falo muita coisa. Então, dependendo do que a pessoa está passando, cara, ela vai ver ali que a gente entende daquilo que a gente faz. Na reunião de venda. Na reunião de entrada, ela tem a confirmação disso. Porque o que ela recebe dentro da reunião de entrada, todo o caminho que ela vai seguir. Cara, isso é muito importante. No seu caso, sim, né? Eu ia falar que eles acham até que você é nutricionista ou algo tipo... Não que você seja, mas você tem uma clínica de nutrição. Sim. Tem gente que acha que a gente é dentista. Mas o que acontece? Eu tenho muito mais autoridade do que muitos nutricionistas, mesmo não sendo nutri. Porque eu vivo o negócio, e eu sou o cara do negócio, sobre vários outros consultórios, e eu não tenho vício da nutricionista. Então, eu venho com a parte do negócio da pessoa ali e ajudo ela a mover. E, vamos dizer assim, né? Tem muitas histórias interessantes de nutri, poxa, saindo do zero com um bom faturamento que a gente faz. Isso é o que faz eu ter a J-Milhas. Então, pô, legal, João. O impacto que a gente gera ali em questão de, poxa, de transformar a vida da pessoa é bacana. Tanto que, poxa, não foi de forma intencional, mas eu sempre me questiono bastante. Toda vez que eu vejo anúncios de alguém falando que agora tem a metodologia, eu fico brincando com os meninos lá na JVideos. Por quê? Porque eu falo, daqui a pouco vai vir o funil do Iraque, o funil da não sei de onde. Tem de tudo quanto é país. Já tem funil suíço, tem... australiano. Tem essas coisas já, pô. Já tem esses trem já. Cara, eu ignoro... Se tiver venezuelano, não confia, não. Ó, e João, o que eu tô fazendo, né? Eu tô desenvolvendo um novo mercado. Então... Entendeu agora? eu vi o... Cara, tem tem o rei do tráfego, né? Tem que é o Lucas, né? Não, o Lucas é o pai. Aliás, o pai e o rei do tráfego são Lucas. Lucas, né? Aí eu vi que tinha eu falei, vamos procurar pra ver se existe o Thanos do tráfego. Não é que tem. Ah, não. Depois vocês procuram no Instagram aí. Aí eu comecei a zoar e a gente começou a buscar nomes e /tráfego. E só nome zoeira /tráfego. E não é que encontra os caras. Aí, pô, eu parando pra analisar, porque lá atrás, uma coisa muito importante que eu não trouxe na minha história, que eu já, nesse meio do caminho de atender outros negócios, eu fui aquele cara que eu fui pescado pelo vendedor de curso, né? Fui pescado pelo cara e falar, caraca, não, pô, João, você vai começar a ter uma agência e tudo mais, e você vai, poxa, alavancar bastante o seu negócio, conseguir atender bastante pessoas, cobrando ticket alto e tudo mais, trabalhando para vários negócios, para vários nichos diferentes. E foi a pior decisão que eu fiz pessoalmente para mim, claro. Isso pode funcionar para outras pessoas, mas para mim não funcionou. Porque o desenvolvimento ali de processo que a gente tem que ter e tudo mais, e quando a gente faz isso, a gente é seduzido pelo quê?
pelo faturamento. Só que o dia a dia que você tem na tua operação, cara, às vezes não vale a pena você ter isso. E nem sair cobrando mais por conta de buscar isso aí para atender vários negócios diferentes, né? São muitas variáveis. E acho que para controlar cada variável, tu tem que ou contratar ou perder mais tempo. Sim. Então, acho que quanto mais tipos de negócio você tem, mais variáveis você tem, mais custo você vai ter, mais dor de cabeça você vai ter. E você nunca vai ter uma margem boa, nunca vai ter a tranquilidade. Então, quando você nicha, você mantém um padrão só. Sim. Tu domina 100% aquilo. Sim. Na reunião é uma linguagem só. Tu sabe tudo do negócio do cara. Sim. Tu convence ele que você vive aquilo. Tu convence ele de que... Convence não, mostra, porque dezenas e dezenas de clínica todos os dias aqui. Sim. Então, eu sei literalmente todo o processo. Sim. Não tem como ele não sentir confiança, porque eu falo o que ele está vivendo na clínica dele. Sim, sim. Então, isso fica muito mais fácil para você vender, para você resolver problema, para você cuidar. Para você contratar pessoas para trabalhar para você. Então, na hora que você vai... Exemplo, tem galera que contrata para trabalhar lá, né? Porque hoje eu não treino mais as pessoas. Não sou eu que estou de frente dessa parada para poder treinar o cara. Por quê? Porque meus funcionários, eu tenho uma pessoa responsável só para isso. Então, hoje já tem gente lá trabalhando em 15 contas de anúncio de nutricionista e tudo mais, que eu não estou diretamente olhando o que ele está fazendo. Porque eu tenho alguém que está vendo isso daí. E alguém que foi treinado por mim, que entende o processo, e essa pessoa está seguindo o quê? O processo. A gente criou um mapa, né? E é de sua confiança, né, cara? Sim. E a conta é bem simples. Quando você atende um nicho só, Sim. você tem uma possibilidade maior Sim. de se tornar um especialista naquele nicho. Sim. Quando você é especialista, você resolve uma dor muito específica Sim. de um nicho, um público, um negócio específico. No nosso caso, é a odontologia, no seu é a nutrição. E com isso, quando você resolve uma dor muito específica, a pessoa, né, o público-alvo ali, o dono daquele negócio, te paga mais para você resolver um problema Exatamente. que só um especialista consegue resolver. E para isso, cara, você consegue cobrar mais, em vez de escalar, em vez de você escalar teu negócio, tua agência em números de clientes, que a agência não foi feita, cara, negócio local não foi feito pra você ter 300, 400 clientes no negócio. Sim. Isso não existe. Tá? Então, se você escala cobrando mais, porque você é um especialista e você tem peito para cobrar mais naquele serviço, né? Você cobra 2.500, 3.500 no serviço de tráfego pago, você vai escalar com a margem muito maior. Sim. Então, em vez de você ter ali 100 clientes te dando dor de cabeça e todo dia você apagando incêndio desses clientes que estão te pagando R$1.000 e todo mundo com a corda no pescoço, você tá ali com 30 clientes te pagando R$3.000 por mês, trabalhando menos, dando mais resultado, muito tendo mais impacto. atenção. E sabe por que eu ainda não... Isso vai chegar, o momento das Jatamídias. De eu fazer isso com tranquilidade e tudo mais e cobrar no setup inicial, assim, da anúncio que vai pro consultório, cobrar esse valor de 2.500 e toda essa jornada de fazer isso. E eu só não faço... Eu vou gradativamente fazendo isso e não olhando para concorrente, porque eu não tenho. Eu vou olhando muito mais para o meu cliente. Até onde eu vou e o meu cliente pode me pagar. Porque eu pego muita Nutri de base. O que é a Nutri da base? É a Nutri que está começando. Então, a Nutri está começando, eu sempre vou aumentando o valor do quanto eu cobro e entendendo quanto que elas vão poder pagar e tudo mais. A partir do momento que eu... Você escala com o seu próprio cliente, né? Então, hoje eu cobro esse valor de R$1.300 pensando, tipo assim, no propósito que eu tenho com a Jatamídias. Que aí eu estou ancorado, muito bem, tem uma estrutura que funciona, mas a partir do momento que eu começo a aumentar minha estrutura e tudo mais, eu preciso cobrar mais, eu sou obrigado a cobrar mais, e eu vou qualificando cada vez mais as nutris que estão vindo dessa base e tudo mais, vai acabar que não vai vir tantas. E quem vai ser a galera que vai atender essas nutricionistas? A partir do momento que a Jatamídias não vai poder atender mais, porque isso vai acontecer. É a galera que está começando. É a galera que está ouvindo esse podcast aqui, que entende essa estrutura e já não é o perfil mais da minha empresa trabalhar com esse tipo de nutris, não pelo fato de que eu não gosto de trabalhar, que eu sou apaixonado de trabalhar com nutris que estão iniciando. Simplesmente minha empresa não vai comportar mais pela estrutura de trabalho que eu tenho e tudo mais, e eu vou escalando esse ticket e trabalhando com nutris que estão indo por vamos dizer assim, vão estar num nível diferente. E eu vou conseguir acelerar essas pessoas de uma outra forma, entendeu? Legal, cara. Legal. Ô João, o que mudou assim, cara? Você hoje muito mais maduro no mercado, né? Você consegue estar um tempo aí no mercado. Você vendo aí para quem está começando, né? Até como uma forma de conselho. Você ter escolhido um nicho só para trabalhar, foi um diferencial muito grande hoje para você estar colhendo os resultados que você tem hoje, cara? Com certeza, com certeza. A partir do momento que eu tomei a decisão de não quero atender outros negócios, só nutricionista, meu negócio decolou. Então, isso fez de verdade. Eu sou aqui o defensor de a gente ter uma agência nichada. Porque isso vai poupar muito retrabalho, muita... Cara, a sua vida vai ser melhor. É bizarro. A sua vida vai ser melhor. Ele tá cansado de falar isso, cara. Se você for trabalhar em um tipo de nicho só, cara. E ganhar mais dinheiro.
ganha mais dinheiro. Então, você começa a ter, de verdade, previsibilidade. Você sabe o quanto que você vai ganhar no final do mês. Então, tem muito gestor que às vezes fica assim, caramba, fechei com um cliente. Será que mês que vem ele tá comigo? Hein, a gente vira evidente. Teve 2 situações semana passada, foi que eu falei assim, vai acontecer isso e isso, com 2 clientes. Aconteceu isso. Eu falei, tá, agora vai acontecer isso e isso depois que ele falou isso. Cara, aconteceu literalmente a mesma coisa. Eu só não adivinhei as palavras exatas que a pessoa ia falar. É a mesma coisa. Aí quando chegou a notícia do que aconteceu, pronto, agora é só resolver assim, igual sempre aconteceu. É a mesma coisa, E voltando agora, de novo, só a parte de ticket. Hoje, eu praticamente não tenho objeção de preço. Eu, João, sou a pessoa, tipo assim, que eu só não mudei o meu ticket por mim mesmo. Porque quando a pessoa vem, já sabe que eu sei resolver o problema dela, já sabe que eu sou especialista, e sabe que eu vou conseguir ajudar ela a crescer o faturamento e ajudar ela no negócio. Então, quando você é especialista, é isso. A pessoa sabe que você é bom naquilo que você faz. Que você entende um negócio da pessoa de verdade. Não é só aquele chatinho que vai entrar no inbox ali oferecendo tráfego pra pessoa. O que é tráfego? É literalmente que a pessoa se pergunta, né? Exatamente. E a fidelização que a galera tem fazendo... Olha só o trabalho, né? O cara vai lá fazer no direct, pegando um tema aqui interessante. Entrar em contato no direct para fechar contrato. O cara vai ter um trabalho gigante para agendar reuniões, poucas reuniões, e essas reuniões vão ser de pessoas desqualificadas, porque é você que está querendo vender para a pessoa. Tu tá quase implorando para ela te dar atenção de 10 minutos. Tá gastando tempo e energia. Exatamente. Aí a pessoa... errada. Aí, pô, deu todo esse trabalho, o cara fechou. Ai, meu Deus, eu consegui. Esse método funciona. No outro mês a pessoa vai embora. Então, o trabalho que é gasto nisso faz muito mais sentido você construir uma parada que... eu presencialmente vi, porque eu participei da mentoria Select, certo? Então, lá atrás, uma das coisas que... Não é por nada não, mas... Para quem não sabe, a mentoria Select, né? É porque a gente não divulga no nosso Instagram, porque o nosso intuito não é vender para qualquer pessoa, né? E sim fazer com que a pessoa que esteja naquele momento, que busque, né? Assim como o João e muitas pessoas que queiram realmente formatar a tua agência num formato, cara, muito parecido com o nosso ali. E o do João foi engraçado, que apesar dele não trabalhar com nicho de odontologia, ele tem uma operação muito parecida porque é um nicho só, né? É um nicho só. Então, cara, foi muito bacana o ter te recebido lá no escritório, ter compartilhado com você isso aí. E queria já aproveitar, deixa, cara, e você falar assim, depois da mentoria Select, João, o que mudou, assim, na tua operação? Qual foi, assim, a transformação mais evidente, né? Qual foi o insight, assim, que realmente mudou, assim, pra você? Assim, quando eu entrei... Aí o que acontece, né? Cada um vai ter um momento que você vai... a mentoria Select tem que serviu bastante, né? Eu tava focado na minha operação e não tava olhando algo externo. Alguém para olhar para mim e falar, cara, ó, você que tá... A gente não enxerga dentro da operação quais os ajustes e aquilo que a gente precisa fazer porque a gente tá dentro dela. Então, na época, eu já tinha mais ou menos aí, pô, seus 55, 60 clientes. Eu já tinha cliente, já tinha empresa, tava funcionando, eu tava tirando. Só que faltavam algumas coisas que eu, João... Ele já começou a soltar, ó. A galera foi esperta aí fazer conta. Que eu, João, não tava enxergando. Então, tipo assim, por quê? Porque eu tava, ainda assim, naquela época ali, né, mudando a operação da Jatamídias. Então, o que mudou bastante? O meu posicionamento. Ser bom naquilo que eu faço? Cara, eu falo tranquilamente, eu posso falar isso abertamente, não é ser soberbo, nada desse sentido, porque ao longo da minha trajetória eu fui desenvolvendo muito isso. Então, de verdade, sou bom dentro da nutrição. A percepção de valor que você tem, cara. De verdade, sou bom dentro da nutrição. Qualquer outro nicho, eu sou um Zé Ninguém. Falou de nutricionista, cara, eu vou detalhar tudo que tem que ser colocado em prática e fazer. Isso eu já sabia. Só que a questão é como é que eu estava me transparecendo isso na minha comunicação. Então, sempre fui muito bom de vender e tudo mais, questão de produzir conteúdo, sempre fui muito bom nisso. Mas como eu estava mostrando isso à pessoa mudou demais depois que a gente fez a mentoria Select. A partir dali, eu comecei a ter um posicionamento diferente que facilitou ainda mais eu fechar mais contratos, ter mais facilidade para poder vender. Hoje não tenho, como eu falei, né? Tem muito menos objeções. Por quê? Construção de posicionamento. Quando a pessoa já vem, a pessoa já vem mais pronta para poder fechar. Isso vem com a pré-venda, né? Exatamente. E entendimento de negócio. Pra vocês terem ideia, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quando eu fiz a mentoria Select, eu não tinha contrato com os meus clientes. Então, ó... Era mesmo, cara. Também, não tinha contrato. Foram 9 horas. Quando o João falou isso pra... Cara, quando você falou que você não tinha contrato com os clientes, e eu olhei pra Jéssica com aquele barrigão, eu falei, meu Deus do céu. Cara, pelo amor de Deus, sai daqui assim esses contratos. Sim. Não foi, cara? Exatamente. Por que eu não tinha? Porque eu tava na minha operação, cara, sempre tive uma fidelização muito boa dos meus clientes. Não é aquela...
correria de bota cliente para dentro, para sair cliente para aquela correria. Então, sempre tive uma fidelização muito boa. Nunca tive problema com os clientes em questão de coisa judicial e tudo mais. Então, nunca havia necessidade disso. Saí da mentoria já começando a implementar. Eu sou uma pessoa assim, vejo a parada e já vou implementando. Então, mudei muita coisa dentro Todo mundo hoje com contrato assinado. Todo mundo. Não tem ninguém sem nada, sem contrato. Ninguém solto. Tem ninguém solto. Então, aconteceu isso com todo mundo. Comecei a muito mais uma profissionalização do meu negócio do que estava antes. Então, hoje... Depois que a gente estava na mentoria lá, eu enxerguei muito mais o futuro da JMídias. Falo questão da JMídias assim, a longo prazo, no desbravamento de todo o mercado da nutrição. Porque sempre qual foi o meu desejo? Ajudar o nutricionista a aumentar o faturamento no consultório. E hoje o que está acontecendo? Outros gestores de tráfego estão se espelhando naquilo que eu estou fazendo para também ajudar o monte de Nutri a crescer e tudo mais. Então, eu estou trazendo vamos dizer assim, né? Uma legião de pessoas para também conseguir ajudar esse nicho e eu não vou precisar ter uma operação com 1000 clientes para ajudar nutricionista. Então, mesmo que tivesse, eu não conseguiria atender as nutricionistas de todo o Brasil, certo? Então, por mais que eu queira ter uma... E você faz o quê, João? Quando você tem uma operação, você está ganhando dinheiro já, né? Você é o especialista, você desbravou o negócio. Como um bom empreendedor, Sim. As pessoas, além dos nutricionistas te verem como um especialista, Sim. As pessoas... gestores de tráfego, pessoas ali do marketing, Sim. também vão querer aprender com você para montar um negócio parecido com o seu. Sim. E com isso eles começam a querer também aprender com você. E aí surge o quê? Uma necessidade, uma dor ali. Sim. E você, como um bom empreendedor, criou o método Guardião, né? Que foi para solucionar ali essa vontade de gestor de tráfego também trabalhar com clínica de nutrição, né? E eu sempre fui muito receoso, de verdade. Eu sempre pensava para mim assim, cara, eu quero saber de ajudar gestor de tráfego coisa nenhuma não, pô. Meu negócio é ajudar Nutri. Quero saber de ajudar gestor de tráfego, não. Da mesma forma que eu pensava lá atrás, quero saber de ajudar Nutri, não. Vou focar em atender outros negócios, né? Aí eu comecei de verdade a olhar para dentro assim e falar, cara... Como é que eu vou conseguir ajudar mais Nutris? Como é que eu vou conseguir levar esse propósito mais para frente, assim, de ter a forma de trabalho, como eu faço o meu trabalho com os meus clientes, que eu sou muito próximo dos clientes que eu tenho. Então, a gente tem uma parceria muito forte relacionada a isso. Como é que eu ia conseguir levar isso para frente? Como é que eu consigo fazer com que esse impacto chegue na vida de mais pessoas? Eu consegui ajudar gestores de tráfego a ajudar nutricionistas. Então, eu comecei a olhar para dentro e falar, como é que eu faço esse trabalho que eu faço aqui? Por que eu estou fidelizando tanta pessoa? Por que eu tenho facilidade de fechar contrato? Como é que eu cheguei a ter 50 e poucos nutricionistas sem contrato? Como é que eu fui nessa parada? Então, eu fui olhando... Teve coragem mais do que? Então, eu fui vendo que ali por trás existia muita metodologia. Eu, João, estava fazendo muito isso no automático, pelo meu negócio e tudo mais, mas nunca parei para ter documentado tudo isso de forma... para alguém conseguisse seguir de verdade uma linha de raciocínio. E isso serviu até para melhorar os processos dentro da minha própria empresa quando eu montei o método Guardião. Então, hoje a gente ajuda uma galera aí a trabalhar e focar dentro do nicho da nutrição, parecido com a comunidade do Dr. Rice aí. Então, tem uma galera aí que tá mudando a vida de Nutris aí. Pô, legal, velho. Legal. Ô, João, e como é que você enxerga o mercado hoje, cara? Assim, hoje... Tem assuntos que tem momentos, né? Sim. O final do ano passado veio muito ali a saturação. Todo mundo. O mercado tá saturando, o mercado tá saturando. Como você enxerga hoje o tráfego em si, não só para nutrição, mas para todos os negócios locais, digital, online, comércio eletrônico? Como você enxerga o tráfego hoje? Assim? Ele tá saturando, cara? A minha percepção, né? Ele está saturando de amador. Então, hoje as pessoas estão mais conscientes de como é que esse trabalho funciona. Então, na hora que a pessoa vai contratar alguém, ela não quer... A maioria das minhas clientes nunca contrataram um gestor de tráfego na vida. Então, por que ela decidiu ser minha cliente? Porque eu não estou vendendo só isso. Toda vez que eu chego e falo, estou na reunião de venda, a gente batendo papo e tudo mais, ela me fala e eu pergunto, alguém já entrou em contato com você no direct para oferecer tráfego? Sim, ela fala rindo e tudo mais. Por quê? Porque um monte de gente fica entrando em contato para vender esse serviço, mas vende de forma errada. Por quê? Porque é o gestor de tráfego amador. Isso não vai funcionar para nutrição, não vai funcionar para odontologia e vários outros negócios. As pessoas vão buscar mais quem é especialista. Então, quem resolve o problema. Por quê? Está acontecendo uma profissionalização desse mercado. Então, a galera que está pensando que vai ficar no quartinho de casa, molezinha, que é só subir um anúnciozinho ali, viajar e ter esse negócio aí de forma rápida, que eu vou crescer e tudo mais, e não enxergar isso como um negócio... 0 a 10 mil por mês em 30 dias. Se cair nessas promessinhas aí, meu amigo, vocês estão lascados. Já caiu já, né, nesses anúncios.
Essas copies já sim. Não, claro que não. Já sim, tem um cara aí que eu sei que você clicou na copy dele um tempo atrás aí. Mentiroso. Cara, assim. Comecei em 2016, rapaz. Tem lá 20 centavos por mensagem lá. Vendendo roupa. Falsificado ainda. Pô, aí o que acontece? Pô, forma de captação que hoje eu tenho que vai voltar nessa pergunta. Cara, é indicação e anúncio. Então eu tenho um formulário lá, falar, poxa, será que o mercado tá saturado? Eu sou muito impactado com o anúncio seu, cara. Tem muito anúncio mesmo. Aí eu vejo lá meu formulário lá e hoje a quantidade de nutricionistas que a gente rejeita para não atender e encaminha essas nutricionistas para alunos meus atenderem é grande. Então, hoje, o meu processo de qualificação para atender uma Nutri está muito mais seletivo do que antes. Qual que é esse o processo? O que a Nutri tem que ter para entrar na J Mídias? Eu vejo, tipo assim, qual o trabalho que eu vou ter em questão de... Qual o faturamento que a Nutri tem hoje, se isso vai impactar ou não. Porque tem Nutri que ainda assim começa com a gente zerada. Mas eu vou levar em consideração outros pontos. Zerada, você fala sem faturar nada? Zero sem faturar paciente? nada, isso. Acontece bem pouco, mas acontece. E eu só aceito porque eu consigo sentir o feeling de quem... Cara, quem vai seguir o caminho vai dar certo e quem não vai. Entendi. Durante bastante tempo nesse negócio. Mas tem Nutri, às vezes, que tem um faturamentozinho legal e que eu vejo que não é o perfil no JMídias. E eu não aceito. Então, eu vou vendo muito, tipo assim, produção de conteúdo da Nutri, o jeito de comunicação dela e tudo mais. Tudo isso é avaliado pra gente decidir ou não. Porque não é só a nutricionista faturando, um faturamento legal que ela pode me pagar que eu vou aceitar, não. Porque já teve gente que eu não aceitei. Então, eu vou entendendo qual é a Nutri que vai ter a mesma sinergia que a minha empresa tem, JMídias tem, e eu coloco isso dentro dos meus funcionários. Eu não quero aquela cliente chata que fica sugando a energia dos meus funcionários, porque não vai funcionar. Mesmo. Não importa quanto faturamento essa nutricionista tenha. Então, isso, com o processo que a gente vai fazendo, a gente vai selecionando, e quem a gente não atende, eu indico para os meus alunos. E um monte de nutricionistas está buscando esse mercado, está buscando pessoas. Eu, JMídias, estou rejeitando cliente para poder virar cliente nossa. O que falta é a pessoa conseguir entender que isso é um negócio de verdade, ela vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro, ela vai ter que, esse cara ele vai ter que, de verdade, colocar a mão na massa para fazer a coisa acontecer, e se ele não se especializar, vai sempre se sentir perdido. Como é que ele vai ser o especialista de alguma coisa, ele ter referência, a pessoa olhar para ele e falar, cara, aquele cara é bom com o que ele faz, se ele faz para todo mundo. Então, tem uma frase que uma nutricionista, que ela ajuda muitas nutricionistas, o nome dela é Mariane Faz, ela fala assim, nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. Por quê? Porque quando você não tem um nicho definido, fica muito mais difícil essa pessoa conseguir de verdade ser especialista. Para gestor de tráfego é a mesma coisa. Gestor de tráfego de todo mundo não é gestor de tráfego de ninguém. Legal. Ô, João, seguinte, cara. Eu queria... Você falou aí sobre a profissionalização da gestão de tráfego pago. Antes da gente dar o play aqui, a gente tocou num assunto bem legal, que foi sobre ter uma estrutura física. Sim. Né? O nosso negócio hoje, cara, ele te dá o álibi, né? A vantagem de você conseguir ter algumas tarefas ali de forma online, né? Ter alguns colaboradores, prestadores de serviço de forma online e ter um custo de operação um pouco mais baixo. Sim. Mas, cara, o que muda para você hoje, tendo sua operação 100% presencial, né? O que isso... alguma vez você já testou fazer home office? Já. Como que isso muda para você? Faz muita diferença, cara? Total. Para mim, tipo assim, pro meu formato de trabalho, faz completamente diferença. Talvez não fosse... o tempo de teste que eu fiz não fosse o ideal e tudo mais, ter uma coisa, algo remoto. Mas hoje João, eu contrato da mesma forma que eu mudo a vida de nutricionistas com o trabalho que eu faço, eu mudo a vida dos meus funcionários também. Então, quando eu vou contratar alguém, eu não quero saber se a pessoa já sabe de tráfego ou não sabe de tráfego. Eu estou contratando a pessoa. Então, o que isso influencia? Eu contrato pessoas que, às vezes, vão conhecer como é que funciona todo esse mercado quando vira meu funcionário. Então, eu preciso treinar essa pessoa. Treinar uma pessoa de forma online... Cara, quando a pessoa... a chance de ela cometer algum erro e isso ser corrigido, vai ter um processo longo para isso. De alguém mandar, revisar e tudo mais. Quando isso está acontecendo de forma presencial... todo esse assistido, né? É muito mais rápido. Então, todo esse processo é muito mais rápido. E também, quando você tem um negócio físico, dá muito mais segurança para o teu cliente na hora de te contratar. Então, quando eu pensei, João, cara, vou ter uma agência física, quero sair de casa. Eu não aguentava mais ficar dentro de casa e tudo mais, enxergando isso como também dia a dia de trabalho, rotina de trabalho, mas também pensando que eu queria ter uma empresa de verdade. E para mim... Boa, cara. E para mim ter uma empresa de verdade, eu tinha que ter o meu espaço físico, eu tinha que ter isso. Então, quando eu dei o primeiro passo,
eu sou uma pessoa assim, né? Quando eu quero buscar algo para mim, eu dou o passo para conquistar aquilo. Eu não espero as coisas acontecerem. Então, quando eu fui para ter meu espaço, eu não podia ter aquele espaço. Então, eu dei o passo para isso e consegui e fiz a coisa acontecer. Então, sempre, em toda a minha jornada, assim, eu quero algo, cara. Eu vou fazer esse algo, eu vou dar o passo para isso e as coisas vão acontecer e eu vou trabalhar para fazer a parada acontecer. Então, tive meu espaço, contratei funcionários, comprar computador e tudo mais. Tudo vamos dizer assim, é tudo da empresa. Então, eu tenho esse trabalho, vou contratar alguém, tem que comprar computador, tem que comprar mesa, tem que comprar não sei o que lá. Investimento, cara. Investimento na pessoa e tudo mais. Só que isso se paga N vezes depois. E aí eu consigo ter... Como é que eu consigo ter um processo muito bem definido ao ponto de quando uma cliente minha entra, eu sei que meus funcionários vão cuidar muito bem dela e gerar resultado, mesmo que eu não esteja nessa operação, porque tá todo mundo presencial lá. Então, isso influencia... Tá ali debaixo do teu nariz, né? Exatamente. Então, e de quem supervisiona eles. Então, fica muito mais fácil todo esse processo ficar amarradinho. Aí, pensa comigo só. Quando a gente está em um processo que a gente já tem uma quantidade de cliente e pensa, cara, será que eu vou ter uma agência física ou não? Você vai ter essas dúvidas. Pô, será que tá no momento de... Poxa, já tô faturando... Vamos imaginar um cenário aqui. Pô, tô faturando meus 10 mil reais como gestor de tráfego. E agora? O que eu faço? Para mim já tá bom? Quero continuar? Vai ser muito uma decisão de vida que você vai ter com você. Cara, 10 mil reais por mês tá bom para mim ou eu quero avançar? Eu quero construir algo maior do que isso? Então, essas perguntas você vai ter que se responder internamente para que você também não siga o caminho da agência física porque alguém falou. Porque você tem que entender o que faz sentido para as suas metas de vida em si. Para mim fazia sentido e eu fiz essa parada acontecer. E eu tive que tomar decisões, investimentos que eu não sabia que ia dar certo, mas eu tive que fazer essa parada acontecer. Então, tem que se arriscar, não adianta. E eu penso o seguinte também, cara. Para você conceituar a gente, né? A gente pensou muito nisso lá no início. A gente como Odontowise, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, beleza. O que vai fazer um cliente do Mato Grosso do Sul fechar um contrato comigo, me pagar R$ 2.500, sem saber quem eu sou, sem ter nenhuma referência, sem nada assim, entendeu? Um contrato de 6 meses, porque é grana. E outras, ele pode ir embora? Pode, mas ele tem que pagar uma multa de 40%. Cara, ele é empresário. Então, no momento em que eu tenho uma agência, em que eu tenho uma sede fixa, eu tenho um ponto físico. Se você buscar no Google meu negócio, se você buscar no meu cartão CNPJ, se você buscar em qualquer informação, eu tenho lá um ponto físico. Então, cara, peraí. Se o cliente me contratar e se de alguma forma eu ele se sentir lesado pelo meu serviço, pela minha empresa, judicialmente, ele não vai ter dificuldade nenhuma para me achar, cara. E hoje no Brasil, o que mais tem a falar, o Brasil, o processo não anda, o processo está parado, mas é porque, cara, nenhum processo ele pode andar se você não notificar o cliente. Se o cliente não for notificado, o processo não anda, ele trava. Então, a partir do momento em que eu dou essa segurança para o meu cliente, em que ele assina um contrato comigo, em que ele sabe que ele tá respaldado. Se der qualquer problema, ele tem ali uma garantia, cara. Porra, quebrou um cara de objeção do cara aí. Então, velho, E outra, para eu fazer negócio com o que mais deu grana para o Odontowise foi fazer negócio com grandes franquias. E grandes franquias só ia contratar uma agência que desse esse tipo de segurança para ela. Porra, você acha que o cara que faz ali, o cara que tem ali 300 unidades, ele vai fechar negócio com uma pessoa de 60 conto no mês, sem saber se der algum problema, ele vai encontrar esse cara se precisar acionar na justiça alguma coisa? Cara, não vai, porque eles têm assessoria jurídica pesada e eu tenho certeza que tudo isso é levado em consideração, entendeu? E com certeza, isso daí, pô... Por isso que eu fico doido, cara, quando eu vejo uns caras aí falando que tá faturando aí um puxadão aí, fazendo negócio grande, cobrando 2, 3 mil reais por mês, e o cara não tem uma agência física, cara. Eu não sei onde encontrar esse cara. Entendeu? Se eu comprar uma mentoria de algumas pessoas aí que eu pago 10, 15 mil reais e eu me sentir lesado, eu não sei onde é que eu vou encontrar esses caras. Você sabe, velho? Entendeu, cara? Então isso... Então, assim, são algumas situações aí que você parar para analisar com um pouquinho de paciência, você vai ver que a conta não fecha em muitas histórias que você escuta por aí. Exatamente. Já teve aluno meu que foi lá me conhecer presencialmente.
Aí eu mostrei, aí, como é que funciona? O nosso escritório é um dos prédios mais... qualquer... Direto eu recebo no meu direct. O cara, sei lá, velho, passou do Santos Dumont pro centro. Chegou no avião, no Santos Dumont, vai pra, sei lá, vai da Barra para o Santos Dumont. O cara passa no prédio. Então, assim, qualquer pessoa que quiser, cliente ou aluno ou o que for, e quiser saber onde que é o odonto, sabe, pô. Entendeu? Todo mundo sabe, pô. E, então, uma coisa importante nesse momento, eu não sei... Quando você está vendo esse vídeo? Pode ser que esse vídeo você esteja vendo no momento que essa gravação foi soltada, ou pode ser que você esteja vendo esse vídeo 1 ano depois. Então, o meu recado é o seguinte: como você está vendo o Jatamides João hoje é completamente diferente daqui a alguns anos. Porque, de verdade, a minha empresa é a única no Brasil que a gente está fazendo. Eu estou seguindo e avançando e eu não vou parar. Então, a velocidade, a quantidade de nutri que a gente vai impactar e tudo mais, e desenvolver esse mercado vai ser absurdo. Então, se você demorar muito tempo para você começar a se profissionalizar, você vai ver cada vez mais outra galera chegando depois, se profissionalizando em um nicho, ganhando grana, crescendo como uma empresa de verdade, e você vai ficar para trás, porque você vai ser o cara que vai sempre estar buscando um negocinho outro aqui e tudo mais, e você vai ver um monte de gente. O Dr. Wise, daqui a alguns anos, também vai estar um monstro gigante, Jatamides. Mas, cara, a mudança, cara, ela acontece rápido, né? Tanto interna, né, de processos. Por exemplo, se hoje você fizesse a mentoria Select novamente, seria totalmente diferente. Com certeza. Né? Porque uma mudança dinâmica interna, muito rápida, de 3 meses, 6 meses, muda muita coisa. Sim. E também na operação, no formato macro, né? Como o cliente chega a gente, o tipo de entrega que você faz ali pro cliente. E realmente, a gente passou por esse processo ali de profissionalização, passamos por ele, a gente profissionalizou. Eu e o Rodrigo, a gente sempre teve essa cabeça, cara, velho, vamos fazer um negócio? Se eu fosse montar hoje uma barraca de acarajé, eu sou baiano, montaria uma barraca de acarajé. Eu não montaria com um tripé, uma panela, um gás ali, fritando. Não, cara. Eu faria uma tenda bonitinha. Depois eu ia vendendo 1, 2, 10, 20, 100 acarajé, uma tenda maior. Sim. Depois eu ia colocar um LED bonitinho. De negócio, né? Mentalidade de negócio. Porque, cara, você tem que entender, eu, né, como empreendedor, e o Rodrigo passou muito isso pra mim também. A gente não precisa, cara, montar um negócio para que a gente fique ali dentro de uma prisão. Sim. Porque o maior erro do empreendedor... O empreendedor, ele sai, igual você pediu demissão, o Rodrigo era concursado público. Você pede demissão para abrir teu negócio, não é só pelo dinheiro, é pela liberdade. É o ponto principal. Sim. Só que você acaba construindo uma prisão para você mesmo. Sim. Né? E, cara, quando você abre o teu negócio, você começa até a ganhar uma grana. Mas quando tu vê que se você ficar uma semana doente e o teu negócio não funciona, tu tá fudido, mano. E é uma coisa interessante, a gente tá aqui no podcast e tudo mais. Eu tive consciência disso depois que meu filho... A gente tava até conversando. Depois que meu filho nasceu, eu tive a consciência que eu tinha construído uma empresa que rodava sozinha. Porque a gente tá conversando aqui hoje e tudo mais. Já também estava andando, tá as coisas acontecendo. Os clientes estão sendo atendidos. Estão sendo atendidos, as demandas estão acontecidas, tem reuniões de alinhamento acontecendo e tudo mais. Então o negócio está funcionando porque a gente desenvolveu o processo nesse meio do caminho. E eu não sabia nada disso, cara. O Rodrigo, ele é de engenharia e ele trabalhava nisso também no concurso dele, quando ele trabalhava. Ele trouxe muito de processo, né? Sim. Primeira vez que eu vi um processo desenhado na minha vida, foi ele que fez. Eu falei, cara, que balela. Sim. Eu não vou usar isso nunca na minha vida. Eu achava, né? Eu achava que era tudo operação. Não tinha noção nenhuma, cara, de empresa, como é que funcionava, e nada. Não sabia de nada como é que funcionava. E, velho, aí vai passando o tempo, você vai contratando. Você tem que contratar. A entrada do seu colaborador na tua empresa é muito mais suave quando você tem já o processo muito bem estabelecido, com ferramentas, tudo certinho como é que é. Sim. Se o cara sai... a primeira demissão que a gente teve que fazer na Odontorize, cara, desarmou nossa barraca, velho. Sim. Porque o cara saiu, a gente focou muito na pessoa, esqueceu do processo. Sim. Então o cara saiu, a gente não sabia e agora. Pensa na confusão que foi. Sim. Então tudo a gente foi criando experiência. Sim. No final do ano passado, o Rodrigo ficou o quê? 40 dias fora? 50 dias fora. Ficou trabalhando de lá, mas tipo assim... viajando o mundo. Foi muito pouco. Eu agora fiquei 17 dias fora também, praticamente 100% off, né? Porque eu precisei dar um descanso. Tudo rodou normalmente, cara. Tudo rodou normalmente. Então, essa é a maior liberdade
A liberdade de verdade que você tem é essa. Quando você constrói um negócio e esse negócio, ele não precisa de você estar ali, cara, para a operação rodar. Exatamente. Né? Então, isso é um ponto muito importante e faz parte ali da profissionalização do teu negócio. E, velho, teu cliente vendo isso, eu tenho certeza que a visão que você passa para ele, que você realmente é um profissional, que você tem seriedade a prestar aquele serviço ali, cara, outro, exatamente. Né? E aí, o que acontece? Às vezes tem pessoas que não estão dispostas a pagar esse preço de não crescer por um tempo, para organizar a casa, para proporcionar o crescimento de uma forma mais acelerada. A gente paga isso o tempo todo. Praticamente a nossa existência foi pagando esse preço, né, cara? De não crescer da forma que a gente pode, né? E tem potencial para isso, com o nome que a gente tem no nosso nicho e tudo mais, para organizar. Por quê? A gente não quer ser dois malucos, cara, de 30 anos e trabalhando 24 horas por dia e no final das contas nem dinheiro no bolso coloca. Pô, hoje o que me impede de crescer, eu acredito que seja de vocês, é pessoal, não é falta de cliente. Hoje, a JMídias não tem falta de nutricionista. Não posso crescer a empresa porque não tem nutricionista querendo me contratar. Não, tem até demais. O que tem que seguir é você ter qualidade de atendimento. Porque você precisa contratar, treinar, qualificar a pessoa e estar pronto para poder crescer a empresa. Porque a gente for crescer loucamente falando assim, cara, no longo prazo, você vai ter um efeito negativo da qualidade do atendimento da empresa e muita gente saindo falando mal. Então, você não vai perder as indicações. A longo prazo, isso é muito ruim se você não tem de verdade essa segurança aí. E vou te falar uma verdade aqui, cara, que às vezes é um pouco até dolorida de escutar, né? Agência de tráfego pago, agência de marketing não é escalável. Sim. O mais inteligente de se fazer é você criar uma agência, você escalar essa agência, mas você estruturar ela em que ela não precise de você. Sim. Você é um empreendedor, você vai fazer sua operação rodar sozinha. Depois que tu tiver de forma autônoma, você sai dela e cria novas frentes de negócio. Sim. Como, por exemplo, a frente educacional, que é você compartilhar a metodologia com outras pessoas. É mais uma fonte de renda. Sim. As pessoas falam, é vendedor de curso. Cara, eu sou empreendedor. Eu enxerguei uma dor e tô vendendo. Sim. Se você não tem essa visão, foda-se. Eu tenho, vendi e tô ali fazendo as duas coisas. Sim. Cara, rodou mais uma vez, vai criando outras, cara. É isso, o empreendedor raiz, o cara que tem a veia do empreendedorismo na veia, o cara faz isso, cara. Porque a agência de tráfego pago não é escalável, velho. Você não vai conseguir atender 1.000, 1.500, 2.000 clientes. Ah, mas tem agência que faz. Cara, é outra frente de negócio, é outro business. Ah, a V4 tem 2.000 clientes. Não tem, velho. Eles têm franquias que atendem umas porradas de clientes. E somando tudo ali que essas franquias atendem, somam mais de 2.000 clientes. Sim. Agora vai você, começa no teu quarto aí, vai escalar uma agência para cobrando R$1.000 por mês. Não, e botar 2.000 clientes, vai ter uma operação rodando presencial com todo mundo ali dentro. Loucura. Vai, não. Não, e pior, não, presencial ainda acho que dava certo. Pior que tem gente que fala que tem aí 400 clientes e o cara trabalha dentro do quarto dele, velho. Como, cara? Véio. Como que você gerencia... Como que você gerencia uma operação de tráfego que atende 400 clientes, você dentro do teu quarto, o teu colaborador em outro lugar? Cara, pra mim, isso não, essa conta não fecha. Pode ser que aconteça, mas a torneira tá ligada. De todo mês, cliente saindo pra caramba. Entrando com uma promessa, não acontece. Pode ser. Entendeu? Às vezes o cara tem um comercial muito bom, vende muito. Não, pô, chega pra você e fala, olha só, tu precisa de quê? De 60 clientes por mês? Deixa eu ver aqui. Consigo. Vamos fechar aqui R$800. Sim. Aí tu fecha comigo. Aí tu chega lá, foda-se, que tu não vou te entregar porra, não. Exatamente. Aí é mole fazer isso daí, entendeu? Mas é uma empresa a longo prazo que não vai estar funcionando. Porque processo, pessoas, a gente trabalhar, poxa, com clientes, tem que ter atenção, tem que ter cuidado com isso daí. Tudo isso influencia energia de equipe e tudo mais. Então não é a gente sair crescendo a doidada. É aquilo. Ter um negócio validado, que está funcionando e rodando com a operação ali, cara, isso aí... A gente tem uma paz muito grande. Eu, pelo menos, quando eu tô em casa, principalmente agora depois que meu filho nasceu, tô lá, fico brincando com meu filho e tudo mais. E o negócio tá funcionando. Velho. Assim, pelo menos a gente, né, João? Eu vejo que você também, a gente tem essa coisa, cara, trabalha enquanto eles dormem. Cara, eu também quero dormir, velho. Eu quero descansar. Porque eu gosto de dormir, não tá escrito. Não, velho. Tem esse negócio, não. Eu e o Rodrigo, a gente brinca. Fala, mano, será que a gente precisa acordar 4 horas da manhã? Será que é isso que tá faltando na gente? Tipo, o cara lendo um livro 6 horas da manhã e 7.000, o cara já fez 12 km na esteira. Falei, cara, será que é isso que tá faltando na gente? Cara, não, cara, cada um tem sua parada ali, cara. Cada um tem seu tempo, cada pessoa constrói seu estilo de vida, sabe? Como você quer levar o negócio. Sim. E eu acho que deu certo, né, mano? Acho que tá dando, devagarzinho, tá dando certo aí, né? E uma coisa que faz a gente também continuar crescendo, assim, faturamento e tudo mais, que a galera quer é não ir na correria.
Porque só querer crescer... A receita do fracasso é correr. Porque quando você corre, você vai pular um monte de etapas que é necessário que você dê atenção. Então, se eu quisesse crescer no J-Mídias, porque eu tenho pressa de faturar mais, com certeza eu conseguiria. Só que a custo de quê? Eu ficar me matando de trabalhar. Também eu concordo 100%, cara. Até falei esses dias no meu Instagram que, assim, cara, se for pra eu aumentar meu faturamento, nós não conseguimos chegar nos 200 mil de faturamento ainda, cara. Sim. Mas se for pra gente abrir mão da margem que a gente tem, sim. Se for pra gente abrir mão de ter a operação no formato que a gente tem, se for de abrir mão com a paz que a gente tem pra trabalhar e a vida que a gente tem, cara, que é uma vida confortável, meu amigo, só pra ter o faturamento e perdendo margem, eu prefiro permanecer do jeito que eu tô. Só pra postar print... Só pra passar print, cara, é ego, prefiro, né? É ego. Faturamento é ego, o lucro é ajustável. Exatamente. Eu prefiro permanecer da forma que a gente tá, cara, entendeu? Prefiro permanecer nesse formato aí. Exatamente. Cara, eu ia falar uma coisa, acabei passando aqui na... Ó, vamos lá, vou dar uma ideia aqui pra galera começar a fazer cálculo na cabeça aí, então. Então, hoje, a J-Mídias tá se aproximando aí, e no final desse ano aí, vai faturar 1 milhão no ano. Então, aí vocês começam a... Falei que ele ia soltar? Então, não ia resistir. No crescimento aí que a gente tá tendo e tudo mais... 1 milhão no ano, cara. E aí eu fico pensando, tipo assim, pra muitos... Isso de agora pra frente ou somando tudo? Não, somando o ano todo, esse ano. De janeirão pra cá. Então a gente já tem meia milha faturada aí, então, de... já. Aí o que acontece? O que eu vejo isso? Pra muitos pode ser, caraca, coisa pra caramba, e pra outros pode olhar e falar, o moleque tá aí, tá começando e tal. Depende da mesa que você tá, né? Depende da mesa que você tá, um pau é uma coisa, um pau é 1 milhão, um pau é 1 bi. E isso vale pra você, gestor de tráfego, às vezes tá faturando teus 5 mil, você tá igual maluco querendo sair faturando mais, calma, relaxa, se você for tranquilo, você vai construir um negócio de verdade. Eu tenho maior paz de falar isso daqui, por quê? Porque eu sei que ano que vem... As coisas que eu tô plantando esse ano para ano que vem eu conseguir dobrar essa parada. Então, eu vou começando a desenvolver todos os processos que eu preciso ter nas J-Mídias. Eu já tenho a quantidade de funcionários que eu preciso para faturar isso. Então, legal, cara. Então, já tenho tudo isso. Você sabe o caminho, né? Já sei o caminho. Por quê? Porque eu tô fazendo isso agora. Então, de construir toda essa jornada dentro da minha empresa, cultura com os meus funcionários, visão de crescimento dentro deles, dentro da empresa e tudo mais, só com as J-Mídias. Agora a gente pega um outro braço, que aí vem o online, que aí vem ajudar os gestores e tudo mais, e outros braços de negócio que eu tenho com a minha esposa, que é o futuro também, a gente crescer na nossa clínica também, para expandir isso daí. Então tem muita margem de crescimento nisso daí. Cara, legal, cara. Eu queria deixar aqui também registrado, né? A gente levanta muito esses questionamentos sobre qual que é a realidade de uma agência, né? Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, desmerecendo o tamanho de ninguém, mas a gente acaba, cara, que além do que a gente vê ali no Instagram, a gente tem a oportunidade de fazer trocas com pessoas que têm agências e a gente sabe que leva aquilo com seriedade. Sim. Pô, o Matheus, né? Que foi uma pessoa que fez uma conexão entre a gente. O Matheus, o Lucas da G-Mídia. O Lucas Vilela também, que é um cara, que é um grande amigo meu. O Vinícius. O próprio Gabriel Casagrande, da Prospector Odonto, que é um concorrente, mas é um cara que a gente faz muita troca também. E a gente vê, cara, que a realidade mesmo ali, os bastidores, ao contrário do que tem no Instagram de muita gente, é muito diferente, cara. Sim. É muito diferente, né? Você tem que ter um pouco mais de tato para entender o que é verdade, o que dá para fazer, porque isso frustra muito o cara. Poxa, peraí, eu vejo o cara ali só falando coisa boa. Não tem problema, não, na agência? Eu vou atender... Não, vou fechar com clínica odontológica. Não vai ter problema, é só eu cobrar R$2.000 por 5 clientes, eu tenho 10 mil de faturamento. Mas espera aí, a parte... operacional da coisa ali, os BO que vai resolver com o cliente, né? São muitos, cara. São muitos. Todo negócio, cara. Todo negócio tem. A gente vai... Na operação que vai acontecer, você vai cometer erros. Teu cliente vai cometer erros. Tudo isso precisa ser ajustado nesse meio do caminho aí, para que tenha uma boa sinergia, mas até o cliente entender esse... Isso acontece muito no início, né? Quando um cliente está começando, você vai ter meio que o cliente conhecendo você conhecendo o cliente. Sim. Muitas das vezes, você perde um cliente, era ali nos 3 meses ali. Passou daquilo ali, cara, a chance de você perder algum cliente dentro, porque já entendeu todo o processo, já sabe como é que funciona e tudo mais, é muito menor. Então, eu sempre falo, o cara passou de 3, a Nutri comigo,
Passou de 3 meses, cara, é muito difícil cancelar por conta de resultado. Porque o início ali, os estranhamentos iniciais. Construir exatamente. É um caminhão subindo a serra, né, cara? Engatou, já foi, né? Não pisou no freio, já foi, né? Vai embora. Cara, bacana. E a gente, como tem esse braço aqui de educacional, né? Eu tenho a comunidade, Odontoais, você tem lá os guardiões... e a gente cria muito conteúdo, distribui conteúdo. Sim. Eu acho que a gente tem a obrigação, né? De trazer esses bastidores, esse lado que entre aspas, ruim, né? Que não tem tanto glamour assim, de uma agência. Transforma vidas, transforma a minha, transformou a do Rodrigo, transformou a do João, te traz segurança, te proporciona momentos bons. Sim. Mas o dia a dia ali você passa também por momentos ruins. Sim. Você passa por tempestades e você tem que ter muito cuidado, cara, com o que você escuta por aí. João, cara, velho, que prazer, né, ter você aqui compartilhando conteúdo com a gente. Você é um cara muito do bem, né? Desde a primeira vez que antes de te conhecer pessoalmente, eu já tinha criado já o João na minha cabeça e você só confirmou esse cara do bem que você é. E a gente fez esse convite porque aqui nessa mesa aqui, cara, a gente só traz... Aqui é a nossa casa. Sim. Como se a gente estivesse na nossa casa tomando um café e com microfone e câmera. E pessoas que a gente confia, né? Para poder compartilhar com a nossa audiência, também com as pessoas que vão estar da sua audiência também. Então, a gente só traz aqui gente que a gente confia de verdade. Eu queria agradecer você aí por abrir, né, a tua operação, que é teu tesouro, né, cara? É teu ganha-pão. Meu bebê. E você abrir, assim, pra galera. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí para os empreendedores, para os gestores de tráfego que estão começando, que já estão na jornada aí, deixar uma mensagem para essa galera aí sobre o mercado, sobre o que você achar que é pertinente aí para incentivar a galera. Uma coisa muito interessante, para que torne-se mais fácil, uma das coisas que o Léo falou aqui, né, que é o dia a dia com o teu cliente. Eu sempre levei isso muito, muito a sério, né? Eu prometer algo para o cliente e eu entregar isso daí. E esse nome que eu falo, que tem método guardião, para que serve isso? A gente ser guardião do resultado do nosso cliente. Se a gente leva isso de forma séria, cara, você não vai ter problema em captar cliente, em fechar com novos contratos e tudo mais. Então, você ter seriedade, sempre ser sincero desde a entrada do seu cliente, em ter posicionamento com o seu cliente, caso precise de alguma coisa ser ajustada e tudo mais, e falar muito a verdade. Mentira tem perna curta. Se você seja transparente. Se você está começando, fala que está começando, dê outras referências dos cursos que você assiste e tudo mais. Se você já tem o seu primeiro case, mostra isso para o cliente, mas como uma possibilidade, não como uma verdade absoluta. Eu nunca vendo para cliente meu... mostrando depoimento de cliente meu. Não, em reunião de venda, eu mostro 0 depoimentos de cliente meu. Não faço isso. Por quê? Porque senão você cria uma expectativa muito alta e a pessoa já chega com aquela expectativa. Qualquer coisinha que você não cumpra, ela já vai estar chateada e tudo mais e vai cancelar. Então, meu recado para você é você se preocupar muito mais com o resultado que você pode gerar para o seu cliente do que o quanto que você vai estar recebendo agora. Porque isso vai ser o efeito de você ganhar mais dinheiro. Boa. Não fique pensando agora o quanto que você vai faturando, ou qual o ticket que você vai cobrar, aquela parada toda para que você ganhe mais. A primeira coisa que você precisa focar e entender e melhorar é o dia a dia com o teu cliente. Se você faz isso, cara, crescer faturamento vai ser a consequência da parada. É ajustado na escala. Exatamente. Né? Cara, que prazer, velho. Foi muito bom, muito legal mesmo. E deixa aí suas redes sociais aí pra galera te seguir aí. Faz seu pitch aí pra galera, pô. Bota aí, ó, o Instagram, @João Regassi. É isso aí, ó. João, depois, R-A-R... Tá aqui? Tá, não. Ah, tá. Essa aqui? Ah, então tá bom. Eu tava virando pra câmera errada, tava olhando pra cá. João Regassi, R-E-G-A-S-S-I, que é o Regassi. É isso daí. No Valeu, Instagram, meu irmão. Lá. Brigadão aí, tá? Pela sua presença, por compartilhar conteúdo aí. Pessoal, agradecer mais uma vez aí a galera aí do Estúdio AGR, tá? Parceiraço nosso aí. Melhores do Brasil. Não, melhor. Câmera aqui, se você balançar o teto aí, cai câmera aí, ó. E aí, Marcão? Porra, tava jogando golfe, o cara tá diferente. Bom. Então, gente, obrigado aí mais uma vez, tá? E, pessoal, segue a gente lá. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o nosso Instagram. Você que é dentista, você que é gestor de tráfego, quer entender mais sobre esse mundo aí do tráfego pago para clínica odontológica. Eu espero de verdade, não só esse, mas todos os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal, que faça muita diferença aí na tua jornada. Valeu, Rodrigão. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu.